Vamos lá. Ele entrou em contato com o... Tem um microfone aberto. Podemos começar, então? Vamos lá, Caio. Então, boa noite a todos. Sou Caio Derosso, aqui do FootHub. É um prazer estar com todos vocês nessa noite. Então, sejam bem-vindos à primeira live que o FootHub promove aqui em 2022. E o tema das lives de hoje e de amanhã é a Sociedade Anônima do Futebol. Falaremos sobre os conceitos e exemplos práticos dessa lei que já está transformando o futebol brasileiro. Antes de darmos início e apresentar os nossos convidados, eu gostaria de falar um pouco sobre o FootHub, para quem não conhece. O FootHub é uma empresa que oferece conhecimento através de conteúdos e experiências com foco no desenvolvimento de pessoas a partir de ferramentas do esporte. Com isso, queremos incentivar e promover o desenvolvimento a partir de 3 pilares: educação, inovação e conexão. Durante a pandemia, o FootHub passou por uma grande reformulação e foram lançados também cursos online, como o curso de fotografia no futebol, com o Lucas Webel, fotógrafo do Grêmio, o Futática, que trouxe diversos treinadores para discutir sobre aspectos táticos. Tivemos professores como o treinador campeão olímpico André Giardini, os treinadores Couto Ferreira e Lisca, além de outros professores. Também tivemos 2 edições do curso executivo do futebol, idealizado pelo ex-presidente do Esporte Clube Internacional, Fernando Carvalho. Inclusive, a segunda edição terminou no dia em que foi divulgada a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo. Nessa aula, tivemos como professor o advogado Cristiano Pupi, que está conosco hoje, e o então vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Pedro Martins, que há menos de um mês foi anunciado como diretor executivo do Cruzeiro. Agora, em 2022, teremos grandes novidades, novas lives, novos cursos, além da turma 3 do Executivo do Futebol. Então, fiquem ligados nas redes sociais do FootHub. Antes de apresentar os convidados, deixo um recado que ao final dessa mesa redonda, abriremos para perguntas de vocês que estão conosco hoje. Para isso, eu peço que vocês se inscrevam no chat, aqui do próprio Zoom, dizendo que tem a intenção de fazer perguntas, que o Rodrigo Romano do FootHub vai anotar a ordem de vocês para fazer as perguntas. Não precisa. Como temos uma limitação de tempo, então aqueles que não conseguirem fazer suas perguntas podem enviar para o e-mail do conteúdo@foothub.com.br, que traremos as respostas dos nossos convidados. Isso posto, vamos dar início, então, à primeira noite, que tem como objetivo trazer os conceitos da lei da SAF. E, para isso, temos convidados muito especiais. O senador Carlos Portinho, senador pelo Estado do Rio de Janeiro, advogado com especialização em Direito Público, Direito Tributário e Esportivo. O senador foi secretário municipal de Habitação do Rio de Janeiro e secretário estadual de Meio Ambiente. No meio esportivo, foi vice-presidente jurídico do Clube de Regatas do Flamengo, em 2002, e ainda no direito esportivo atuou nas defesas de clubes como Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro e São Paulo, além de atletas como Dodô e Jobson, quando esses responderam um processo na esfera esportiva por doping. O senador Portinho foi o relator da Lei 14.193, de 2021, que instituiu a Sociedade Anônima do Futebol, tema do nosso encontro de hoje. Boa noite, senador, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, muito obrigado a toda a sua audiência também pela participação, nosso presidente Fernando Carvalho, eterno, e a todos que estão aqui. Prazer enorme. Obrigado, senador. Nosso segundo convidado é o advogado Cristiano Pupi, secretário de Desenvolvimento Econômico e Assuntos Metropolitanos da cidade de Campo Largo, aqui no Paraná, e professor do FootHub. Entre 2019 e 2020, foi diretor nacional e secretário nacional da Secretaria Nacional do Futebol. Em 2018, exerceu o cargo de assessor especial da Casa Civil da Presidência da República. Foi também vice-presidente da 2ª Comissão Disciplinar do TJD Paraná, auditor da 2ª Comissão Disciplinar e professor no curso de Compliance da CBE-CACAD. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Caio. Boa noite, senador Portinho. Boa noite, presidente eterno Fernando Carvalho. É sempre uma satisfação e uma honra estar no meio de pessoas tão qualificadas aqui, que buscam o estudo e o conhecimento, compartilhando ideias, opiniões sobre o nosso querido e amado futebol. Obrigado, Cris. Representando aqui já um clube empresa, né? Temos o Pedro Weber, que é vice-presidente do Azures, clube empresa da cidade de Pato Branco, no Paraná. Presidente, Caio, presidente. Acredito que é vice-presidente hoje. Agora sou vice, porque agora estou como CEO da holding, mas eu explico depois com mais calma. Vice-presidente do Azures e que disputará pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Pedro também é CEO da holding Azuri J, que engloba o Azures e o Clube Desportivo Mafra de Portugal. E é sócio do grupo Life Pro,
onde foi um dos fundadores, que possui clientes como jogadores importantes como Marcelo, Real Madrid e Danilo do Manchester City. Economista de formação, atuou no mercado financeiro por 6 anos como sócio da MSW, grupo especializado em fusões e aquisições de empresas. Bem-vindo, Pedro. Boa noite, Caio. Boa noite, Fernando Carvalho. Boa noite, senador Portinho, com todos os convidados. Um prazer aqui contar um pouquinho da história do Azures e agora da Holding e conversar com vocês um pouquinho sobre a SAF. Valeu, Pedro. E com um histórico vitorioso no futebol, né, sobretudo no Esporte Clube Internacional, como presidente campeão mundial, nosso convidado que fecha essa mesa redonda de hoje é o advogado e ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho. Mentor e professor na criação do curso de executivo de futebol da CBF Academy, o presidente Carvalho também foi idealizador do curso de executivo do FutiHub e recentemente se tornou sócio do FutiHub. Bem-vindo, presidente, e já peço para, após sua mensagem inicial, começar essa grande noite com as suas considerações iniciais. Bem, obrigado, Caio. Prazer estar aqui, senador Portinho. Aproveito a oportunidade para publicamente abraçá-lo e cumprimentá-lo pelo conteúdo da lei, né? Que eu confesso, mesmo com muitos anos de militância no futebol, desde 82, eu achava difícil que todos esses detalhes fossem abrangidos, que todas essas arestas fossem aparadas, ficando pequenas lacunas ainda que o tempo vai acabar compensando. Então, um prazer muito grande estar aqui. Estivemos em Portugal em outubro passado, mas eu não pude assistir a sua palestra, eu tive um problema de saúde, não pude acompanhar a sua palestra, senti muito, mas agora terei a oportunidade de conversar e de, aí sim, formular algumas questões que eu julgo importantes para esse momento. Cristiano, é um prazer mais uma vez estar contigo, um expert nesse assunto, que tenho certeza participou da formação dessa legislação que veio para mudar o futebol brasileiro, embora eu ache que ela não será implementada, isso teremos tempo para debater, né, no curso dessa conversa que teremos. Acho que demorará algum tempo para ser implementada em clubes que não tenham uma pacificação política ou que tenham uma gestão já voltada, né, para as regras corporativas que normalmente tem uma empresa. Eu cito aqui os clubes do Sul, Inter e Grêmio, cito Flamengo, Palmeiras, né? Basicamente, adiantaremos esse tema depois. Acho que primeiro nós teremos os clubes que estão com problemas financeiros, os clubes que têm pacificação política, né, e que grandes lideranças que têm condições de comandar um processo desse, né, e os clubes que estão começando, que é o caso do Cianorte e que é o caso da Azures, que vai se transformar pura e simplesmente porque tem controle acionário definido no seu estatuto social. E, por último, o Pedro, que é um jovem que vem se destacando na gestão esportiva, depois de ter militado na área empresarial, na área bancária, e vem tendo muito sucesso na implementação dessas duas, vamos dizer assim, dessas duas ideias, né? Primeiro na área de assessoria de jogadores, de intermediação, e agora passando a comandar um grande conglomerado de empresas que virou o Azures e que vai virar também o Mafra, que já está sendo comandado pelo grupo que o Pedro é presidente de uma forma brilhante até aqui. Prazer estar com vocês. Vamos seguir aí, né, esse debate que é riquíssimo, que vai trazer esclarecimentos minuciosos para muitas dúvidas que ainda existem, porque é uma coisa que começou agora, né, praticamente. Temos 2 exemplos que estão se formando de uma forma bem intensa publicamente, que é o caso do Cruzeiro e o caso do Botafogo, mas outros virão e outros, né, também merecerão debate no futuro. Obrigado, Fernando. Então, começando as perguntas, eu primeiro vou direcionar ao senador Portinho. Senador, a criação de um clube-empresa é discutida no Congresso já há alguns anos. Então, congressistas, né, o próprio deputado Pedro Paulo, o deputado Otávio Leite, o hoje presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles tiveram à frente algumas iniciativas que, de certa forma, culminaram, né, no projeto que o senador foi relator. O senhor poderia explicar um pouco, então, como foi se desenrolar e como você envolveu tantos stakeholders do futebol para chegar ao que é a SAF hoje? Então, boa noite e essa é a pergunta inicial. Boa noite, Caio. Boa noite a todos, toda a sua audiência, mais uma vez. É muito interessante a gente entender essa evolução histórica dos modelos, a partir do modelo associativo até o modelo de clube-empresa, né? Certamente, nosso presidente eterno, Fernando Carvalho,
acompanhou, né? O futebol ele nasce no Brasil da reunião de pessoas, aquela imagem do presidente e dos seus conselheiros, o clube social, investindo no futebol, investindo também uma parcela no social, né? Que aí também tem uma importância, porque o futebol forma atletas, dá oportunidades. E eu sempre falo, a gente pensa nos atletas, mas tem todo um staff, né? Nutricionistas, fisiologistas, o desenvolvimento dessas carreiras deve muito ao futebol. A gente poderia falar de outros esportes também, e aí já iniciando no processo de construção dessa legislação, mas a verdade seja dita, o futebol no mundo é a única modalidade que alcançou um modelo de negócio próprio, consolidado no mundo inteiro. Os investidores estão aí, a gente vê os investimentos na Ásia e mesmo na América Latina, e no Brasil faltava um marco legal, principalmente para dar segurança ao investidor e também aos clubes nessa transformação, né? Então, passando da associação civil ao modelo empresarial, a Lei Pelé ela já havia a previsão do clube empresa, né? Ninguém criou agora o clube empresa, embora a gente até confunda da maneira mais coloquial, diz, não, agora é o clube empresa. Não, agora é a SAF, é um modelo empresarial específico para o futebol. O clube empresa vem da Lei Pelé, e a gente tem aí várias experiências que, na sua grande maioria, se direcionaram a clubes de menor investimento, e é natural, né? Então, você tem aqui, por exemplo, em Brasília, o Brasiliense, você tem no Rio de Janeiro Boa Vista, mas você teve desenvolvimento, inclusive, de empresas limitadas, como também limitada, o próprio Red Bull, mais recentemente, que foi alçado à primeira divisão a partir dessa transformação, né? E você tem sociedades anônimas, também antes da lei da SAF, como o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu sempre gosto de falar, eu falo do Retrô, lá do Recife, e sempre falei do Azures. Agora tenho a oportunidade de estar aqui na mesma sala e discutindo com o Pedro, né? E aí vem um processo um pouco mais profundo. A gente identificou, e a iniciativa a partir de dois advogados brilhantes, o doutor Mansur, o doutor Rodrigo Castro, né, que foram, digamos assim, os mentores, né, escreveram tanto o projeto de lei que o presidente Rodrigo Pacheco no Senado ingressou, quanto o projeto de lei que na Câmara o deputado Otávio Leite, do meu estado do Rio de Janeiro, ingressou. Eram projetos idênticos, praticamente, tratavam de um modelo específico da sociedade anônima do futebol. O processo andou mais rápido na Câmara dos Deputados, infelizmente, eu digo, porque acho que até devido a todas as contribuições que nós recebemos, o substitutivo do deputado Pedro Paulo, ele alterou profundamente aquela ideia inicial da Sociedade Anônima do Futebol. Não tem certo, não tem errado, são opiniões e argumentos diferentes. Ele previu, foi aprovado, inclusive na Câmara, prevendo uma transformação obrigatória a todos os clubes, e não eram só sociedades anônimas, poderia ser qualquer tipo empresarial. Eu, justamente, quando assumo no Senado a relatoria do projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, da SAF, nós tivemos a preferência pelo projeto original da SAF, porque, primeiro, essa alteração, essa transformação, ela é facultativa, e eu vou me deter daqui a pouco a falar sobre isso, né? E segundo, porque, de fato, tem que ser facultativa, porque você tem, né, Fernando, exemplos aqui no Brasil mesmo, de clubes que, mesmo como associação civil, eles implementaram modelos de gestão empresarial e estão tendo resultados. Eu sempre falo do Flamengo, porque fui vice-presidente jurídico, e eu acho que, pela sua performance mais recente, depois de amargar exatamente 4 anos apertando os cintos num modelo de gestão rígido, né, evitando loucuras, evitando empurrar dívida, investindo menos no seu elenco, teve a sorte de não cair para uma segunda divisão, mas amargou resultados ruins que não são incompatíveis com a história do Flamengo na primeira divisão durante aí uns 4 anos, para chegar a esse modelo hoje, né, que pode ser copiado, inclusive, por outros clubes. Por isso que primeira razão do porquê que é facultativo. Se a gente tem modelos associativos de associação civil que implementaram esses modelos de gestão e estão tendo resultado, né, por que eu vou comprar primeiro uma briga para convencê-los a se transformar numa SAF, ou na canetada achar que a lei vai fazer essa transformação?
Caio, essa é uma transformação que eu tenho dito, cultural e econômica do futebol brasileiro. Não é a solução, não é a salvação da pátria, não quero ser aqui salvador da pátria com o meu relatório, nem o senador Rodrigo Pacheco com a sua autoria. O que a gente se propôs é dar uma alternativa para aqueles clubes que se prepararem, porque não é na canetada que você dorme num dia associação civil e acorda no outro dia empresa, que vai cair de paraquedas o investidor. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de debater com o meu colega Pedro Trengoso, que assessorou o deputado Pedro Paulo, e sei que ele tem o posicionamento contrário, ele acha que tinha que ser obrigatório, porque na Espanha foi, mas eu realmente discordo, primeiro porque, até por uma razão legal, né? A Constituição, lá no artigo 5º, ela fala da liberdade de associação. Não pode vir uma lei dizendo como você vai se associar se você tem tantos modelos associativos e que esses mesmos podem dar certo, independente de ser modelos empresariais. O segundo, até para a própria valorização do clube. Imagino que, para convencer um conselho deliberativo de um clube como o Cruzeiro, como o Botafogo, a se transformar numa empresa, o investidor ele teve que valorizar bastante esse clube para alcançar esse convencimento. Se fosse na canetada, no dia seguinte todo mundo tivesse virado empresa quando acordasse, certamente esse ingrediente a gente teria perdido, não cairiam de paraquedas investidores por causa disso, e a gente talvez replicasse os mesmos erros de gestão de muitos clubes como associação, também no modelo empresarial, se o presidente ou se aqueles que conduzem são os mesmos que conduziram a associação, e não falo de todos, mas de alguns clubes, a situação de absoluta insolvência que existe. Muitos falam assim, não, mas a SAF agora o clube vai quebrar. Desculpa dizer, mas torcedor, talvez o seu clube já tenha quebrado e você não tenha percebido. O melhor exemplo é o Figueirense. O Figueirense ele quebrou e é uma associação civil, foi buscar lá a recuperação judicial, o primeiro clube pioneiro nesse processo de recuperação judicial, que serviu, inclusive, de exemplo aqui para a formatação da nossa SAF. Então, a realidade do futebol brasileiro sem a SAF, vamos deixar ela numa prateleira do lado e vamos olhar para os clubes. A sua grande maioria quebrou, não teria talvez recursos para começar um ano investindo, como o caso do Botafogo, do Cruzeiro. Por isso que eu sempre digo, eu acho que para alguns clubes é a única solução, Eu posso dizer isso porque hoje o presidente Sérgio Santos Rodrigues do Cruzeiro, num outro debate, ele deixou isso claro, ele não tinha como começar o ano, não tinha como, com penhora, com bloqueio de FIFA, não pode contratar jogador, Então, para alguns é a única solução, para outros é uma oportunidade, e aí você tem modelos de clubes como o próprio Azures, clubes de menor investimento, digamos assim, que já são empresas, então agora a lei traz alguns benefícios a mais para eles, além de uma segurança jurídica maior, para eles se transformar em sociedade anônima do futebol, e para outros que, inclusive, implementando modelos de gestão empresarial, mesmo como associação, chegaram a um patamar que hoje é uma oportunidade para eles, se quiserem se transformarem em sociedade anônima, e aí a gente tem o exemplo do Atlético Paranaense, tem o exemplo de alguns outros clubes que se prepararam para isso, o próprio CSA, para pegar um clube aí de menor investimento, que está pronto para se transformar em SAF, o Atlético Goianiense, que cumprindo o regime centralizado de execução, faltam 5 processos para ele pagar o seu passivo trabalhista, Então, para alguns é uma oportunidade, e para outros talvez não seja o momento realmente, porque é uma transformação, como eu disse, cultural. Talvez o sucesso desses que saem na frente nessa transformação possam guiar clubes de grande torcida também no futuro a essa transformação através de modelos já experimentados e que permitam a participação maior do torcedor. Porque uma outra questão, Caio, para concluir, que muitos colocam é assim, a gente vai perder o clube não vai ser mais meu. Também sinto dizer ao torcedor, para a grande maioria dos clubes, ele já não é seu há muito tempo. Ou ele tem um mecenas, ou ele tem um empresário, a situação financeira dele ficou tão complicada que quem monta o elenco e desmonta o elenco a hora que quer é o empresário, e você está indo só na torcida lá porque você tem a paixão, a história, mas não percebeu isso. O clube continua sendo do torcedor. Ao contrário, eu acho que agora, para que eles se transformarem ainda mais,
porque não tenho dúvida, daqui a pouco nós vamos ver fundos de investimento por torcedores, né, investindo. Eu sempre dou, Fernando, um exemplo. Eu, como torcedor do Flamengo, né, eu contribuí lá com o tijolinho do Flamengo para construir o CT, o que hoje é um dos melhores do Brasil, né, e tem lá um tijolinho. Eu comprei 5 tijolinhos, gastei quase R$2.000 de tijolinho. Não tive nada em troca, nada, zero, a não ser o tijolinho que está lá e eu nunca fui ver, confesso, né, até pela política do clube. Eu não gosto de ficar ali na área de treinamento, não gosto de perturbar, né? Até poderia ter pedido, mas nunca fui. Nunca tive nada em troca. Será que, se o Flamengo lá atrás tivesse feito essa transformação e hoje lançasse instrumentos de mercados que só a Sociedade Anônima do Futebol permitem, como as debêntures do futebol, eu que comprei um tijolinho não estaria comprando para um retorno? Então, a gente vai buscando novos modelos de negócio, de investimento no futebol como alternativa. Eu acho que, para começar, essa é a primeira mensagem que eu falo. Não é obrigatório, alguns é a única opção, outros oportunidades, outros talvez nem precisem ou ainda não chegou o momento dessa transformação que é cultural, é econômica. Obrigado, senador. Caio, apenas em cima da manifestação do senador, eu queria acrescentar, né, que realmente esse mercado e esse sistema novo que se criará a partir da edição da SAF, da lei da SAF, ele vai se amoldando, ele vai crescendo, ele vai regredindo, vai crescendo, vai regredindo, né? E essa transformação a própria vida vai trazer, né? Essa hipótese do torcedor associado criar fundos e participar de uma forma mais direta, tendo também dividendos sobre isso, é uma coisa que poderá acontecer no futuro. Mas hoje, né, nesse momento, eu vejo clubes como Azures, como o Cianorte, que é onde eu estou, como o Bragantino, como o próprio Brasiliense, que já começou há mais tempo e que vai se transformar certamente. Esses clubes já são empresas, né? Empresas que dão certo. Nós teremos outros clubes que, por necessidade, é o caso do Botafogo e do Cruzeiro, e outros tantos que virão na esteira do Botafogo e do Cruzeiro, né, também deverão se transformar como forma de sobreviver e de criar aí uma possibilidade de ter sequência. São clubes com Cruzeiro com 10 milhões de torcedores, o Botafogo com 6 milhões de torcedores, é muita gente. E se isso aí for organizado de uma forma correta, planejada, tem como, né, mobilizar todo esse pessoal e fazer com que os clubes passem a ter uma receita adequada, né? Exatamente tendo em conta que a dívida pretérita, e depois eu quero conversar com o senador sobre isso, e com o Cristiano, a dívida pretérita será equacionada de uma forma mais lógica, claro que coibindo futuras ações dos dirigentes, dos novos dirigentes ou dos acionistas, né, que não reincidam no mesmo erro anterior, porque senão fica, né, um cachorrinho correndo atrás do rabo e não vai terminar nunca. Depois, na sequência, clubes que têm, como o Atlético Mineiro, como o Atlético Paranaense, como o América Mineiro, o CSA, o próprio Atlético Goianiense, que pretende fazer essa alteração, são clubes que têm uma convivência política entre seus pares que é harmônica e que há uma liderança forte, como o Petralha, como o Adson, né, como o Salum no Atlético, enfim, são pessoas que têm uma liderança, né, interna no clube que permite que eles proponham isso ao conselho e aos associados, isso, né, seja considerado e seja levado adiante. E, por último, né, os clubes que não vão adotar inicialmente, e até eu falo aqui como um ex-presidente do Inter, como uma pessoa ligada ao futebol, né, embora afastado do Internacional, mas eu não teria, nesse momento, coragem de levar, né, porque o clube é muito conturbado politicamente, eu sei das dúvidas que todos nós temos, daqueles torcedores apaixonados sobre esse problema que o senador comentou, de perder o clube, de perder efetivamente o clube na acepção da palavra, clube criado em 1909, outros em 1903, no caso do Grêmio, esses clubes arraigados já no coração da população que torce, né, eles terão muita dificuldade. E acho que lá adiante, só o exemplo bem-vindo do Cruzeiro, do Botafogo, do América Mineiro, poderá resolver o problema. E tem um outro item que eu vejo também dentro dessa divisão que vai acontecer no futebol brasileiro, o exemplo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem hoje um passivo tão grande com o mesmo credor que certamente o seu futuro será tornar-se uma SAF
cujo o detentor das principais ações, da maioria do capital, será o atual credor. Eu não vejo como isso não vai acontecer no futuro. Então, são vários cenários dentro do grande cenário brasileiro que nós temos hoje. Mas é uma matéria que tem que ser debatida, é uma matéria que tem que ser levada adiante. Eu sei, principalmente na questão do aprimoramento de gestão, de práticas antigas não serem, né, trazidas de novo, o controle que tem uma SA, o controle que tem o compliance, os controles, o planejamento, o sistema, priorizar investimento em estrutura e não investimento em jogador. A vida inteira fui, né, sempre contra investir em jogador que lota o aeroporto, jogador que vem trazer torcedores para o momento inicial, mas que depois, diante de más atuações, o torcedor acaba abandonando aquela contratação e a crítica ocorre. Então, a coisa tem que ser feita sistematicamente. A lei traz isso, senador. Exatamente o elogio inicial que eu fiz foi nesse sentido. A lei traz essa possibilidade, né, dos clubes se estruturarem, de pensarem em equipamentos e não em atletas, né? Claro que atleta é importante, mas vamos formar jogador, vamos trazer um equipamento que potencialize rendimento. É isso que eu acredito efetivamente. E a SAF, entre outras coisas, além da quitação da dívida, que é importante, ela traz acima de tudo isso, né? Esse novo momento, esse marco regulatório para que as coisas aconteçam daqui para frente de uma forma diferente, né? E essa é exatamente o grande mérito da lei, o grande mérito que todas essas regras que foram trazidas com a lei estão também trazendo para a indústria do futebol. Obrigado, Fernando. Pedro, o Azuri já foi citado algumas vezes. Quem quer falar, por favor? Quem quiser complementar? Não, só para complementar a questão do nosso líder, nosso senador Portinho, o Cristiano, e fazendo uma saudação especial a ele, eu preciso publicizar a ele, pessoalmente, algo que eu venho falando em todos os cursos e eventos. O senador Portinho ter assumido uma cadeira no Senado Federal, mais que justo, é um alívio para a indústria do futebol. Quando ele fala da questão da evolução do futebol como único esporte profissional, eu vou além. O futebol é mais que um esporte profissional para ser tratado, ele vira uma indústria de entretenimento. E essa indústria de entretenimento, que compete com outros agentes, como, por exemplo, uma Netflix da vida, um cinema, um shopping, alguma coisa que dá o lazer e o consumo para as pessoas e para as massas, você está falando como o único esporte condizente a esse patamar aqui no Brasil. Outros países têm outros esportes, por exemplo, ontem a gente estava vendo futebol americano e a quebra de recordes da audiência que teve num jogo de semifinal de conferência, porque mobiliza toda uma cadeia. E indo nesse patamar, senador, a gente tem hoje no Brasil, apenas no mercado formal, uma movimentação de 0,72% do nosso PIB. Isso é muito impactante. Você só tem no futebol 0,72% de um PIB que a gente pode aumentar para até 3%, segundo alguns estudos da Ernst Young, com base num profissionalismo melhor, com base numa gestão melhor e com base numa equação de dívidas. Mas como o próprio senador falou, a gente era gerido no futebol por muito tempo de algum clube, de clubes de poucas pessoas que geriam de forma completamente amadora, retrógrada, sem qualquer tipo de investimento, sem qualquer tipo de segurança jurídica, uma indústria desse quilate, uma indústria desse potencial. O governo não arrecadava, quem investia não recebia, a dívida aumentava consideravelmente, não havia um patamar de pagamento, até que a gente chega num ponto fundamental, que é o ano 5 do Profut, que fechou em 2020, né? O Profut ele foi uma análise de concessão e parcelamento de dívidas em que você tinha 100% no primeiro ano, até 25% de carência de desconto no último, e que no último ano teve a pandemia, ou seja, era o vai ou racha da questão que a gente precisava entrar muito firmemente e criar uma legislação condizente a essa atração de investimento, equalização das dívidas e responsabilização administrativa. E eu preciso externar aqui na frente do senador Portinho, a gente estava em vias de ser aprovado um projeto muito ruim,
muito ruim. Por quê? Porque ele criava algumas inovações, era muito pertinente em alguns avanços que a SAI cria e que a SAF mantém esses avanços, mas era muito perigoso em alguns aspectos. Por exemplo, a SAI permitia um calotaço. E eu preciso ser muito claro nisso daqui, porque a SAI permitia a constituição de uma empresa que poderia pedir a recuperação no dia seguinte, sem vincular diretamente a ela os ativos imateriais, que seriam a filiação do clube e o direito de atletas. Ou seja, você poderia jogar dentro da SAI todo ativo, todo passivo do clube, pouquíssimos ativos, falar que a SAI não teria jeito, pedir uma recuperação judicial, e os credores. Quem investiu no futebol durante 50 anos, como que ficaria dentro desse processo? E aí o senador Portinho, com muita coragem, muita determinação, começou a ouvir todos os stakeholders. O senador Portinho foi ouvir os clubes, foi ouvir os jogadores, foi ouvir os gestores, foi ouvir a parte relativa a essa indústria do futebol como um todo, as empresas, foi ouvir também os credores. E aí, nos credores, ele consegue conciliar um passivo através de um plano de 6 anos para que você consiga pagar isso em 60%, ou seja, os clubes precisam pagar esses valores, o prazo considerável é factível, a gestão precisa ser aprimorada de forma imediata, o choque administrativo vai ser imediato, atrai os investimentos externos, que seriam através das debêntures, através das ações, potencializando e dando segurança jurídica aos credores pretéritos, aos clubes e aos investidores futuros, e principalmente uma sacada, depois a gente vai tratar mais disso, como a que ocorre no artigo 20, que é você permitir a troca do seu crédito quanto em relação a clubes, ações. Ou seja, você traz para o teu balcão, novamente, quem investiu dinheiro no clube durante muito tempo. O que pode, presidente Fernando Carvalho, ser o caso do Atlético Mineiro, né? Você tem um passivo consolidado de uma pessoa e pode ser um negócio entre o clube e entre o credor, essa situação da pacificação em ações. E, principalmente, ele permite a cessão de créditos, inclusive trabalhistas, de pessoas que estão há 15, 20 anos, que podem imediatamente, ao terem essas ações do clube, por algum deságio que cabe a elas mesmo, vender essas ações, ou seja, aquele valor que ela estava querendo receber em 10, 15, 20 anos, ela pode, no dia seguinte, satisfazer esse crédito que dava como perdido. Então, eu parabenizo publicamente pela coragem, pela determinação e pela competência de gerir esse processo. Acredito que se a gente não tivesse alguém com essa especialidade e sendo esse jurista desportivo que é o senador Portinho, a gente teria uma dificuldade nessa revolução do futebol. Era o homem certo no lugar certo. E então, meus parabéns e meu muito obrigado pela essa revolução que foi feita pelo senhor na indústria do futebol. Desculpa interromper, Caio, mas eu precisava fazer esse adendo, eu precisava fazer essa consideração, porque ele é muito polido nos elogios, mas eu preciso indicar essa verdade, porque foi um trabalho dele em Brasília, enfrentou grandes barreiras, enfrentou grandes dificuldades e finalmente conseguiu passar algo que contempla a todos. A legislação vai ser melhorada com o tempo, mas eu tenho certeza que a revolução feita, a coragem, a determinação de revogar praticamente uma legislação que havia sido aprovada na Câmara com um texto muito mais abrangente e muito melhor, é mérito total do senador Portinho. Obrigado, Cris. Fica tranquilo, vocês podem interromper a hora que acharem necessário. Eu ia chamar o Pedro, porque eu vejo que o Pedro está concordando com muito que está sendo falado, né? E como o Azures foi citado já bastante. Pedro, você começa a ter uma vivência de 2 clubes, né, em diferentes países. Então, como que a SAF pode beneficiar o Azures, que já nasceu empresa, mas antes do projeto de lei? E quais são as grandes diferenças que você enxerga hoje administrando um clube no Brasil e outro em Portugal, sobre o regime de uma SAD, né, de uma associação, uma sociedade desportiva, né, não só do futebol? Bem, Caio. Então, vamos lá. Assim, acho que é até legal, passo uma visão, explicar ali como é que a gente nasceu há 5 anos atrás, assim, como é que a gente olhava o mercado. Como vocês falaram, eu vim do mercado financeiro, então tem essa formação de fusões e aquisições, de investimento, e muito como o investidor olha o setor, enfim, diferentes setores. E há 5 anos a gente começou a estudar o mercado brasileiro, porque assim, a gente olhava que é o maior mercado exportador de atletas,
mas com pouquíssimos projetos de formação, enfim, muito limitados na época, me recordo, a gente usava muito o Audax, e eu tive um benchmark muito legal, que foi o Independente Del Valle, que, enfim, a gente está vendo aí um sucesso grande na América do Sul, e construiu, o Equador ainda não tem esse regime de sociedade anônima, mas provavelmente aí nos próximos anos vai construir também, um pouco parecido com o Red Bull lá, o Independente Del Valle. E a gente falou, pô, acho que vamos enfrentar, acho que tem já a segurança jurídica do clube empresa, lógico que a gente vai ser um pouco penalizado com os tributos, enfim, não vai ter tanto uma isonomia, como a partir de agora vai ficar muito mais perto ali, eu acho que vai ter até uma vantagem comparativa, você sabe, isso é uma opinião, mas a gente começou a olhar, enxergou e tentou fazer essa conexão com o mercado financeiro. A gente chegava na época, assim, a gente já vê até nos clubes grandes, são poucos, vamos dizer assim, o setor financeiro não investia no futebol brasileiro, vamos dizer assim. Eram contratos de antecipação, com as seguranças jurídicas ali de outras empresas, que não eram nem os clubes, assim, mas você vê até o perfil da dívida dos clubes grandes, é pouco do mercado financeiro. Mas assim, a gente apostou nisso, a gente já conectou desde o início ali como se fosse uma startup, foi um casamento com a família, com o Robson Ramos, com o Nelson Ramos, que eram executores, e com excelência, nosso presidente hoje lá do Azures. E esse casamento começou a dar certo porque a gente começou a cumprir uma modelagem lá desde o início. Então, a gente sabia que tinha um horizonte de investimento. Então, a gente ainda está nesse horizonte no Azures. A gente acredita que vai breakivar só em 2024, mas vem acompanhando isso de forma assim bem na régua ali. E esse equilíbrio e vamos dizer assim, esse cumprimento nos deu agora uma credibilidade ano passado se transformar numa holding. Então, do Azures nasceu, a gente começou a estruturar essa ideia de esteira, né, de ativos, que é formar no Brasil e levar para a Europa, para vender na Europa. E a gente enxergou que Portugal era o melhor casamento. Acho que é bem claro isso, assim, também não inventamos a roda. E acabou em 2020 a gente fazendo uma nova rodada. A gente acabou transformando, a gente criou uma holding americana, tá? Essa holding americana virou a detentora do Clube Azures e fez o investimento na SAD portuguesa. É até engraçado que a gente está lá 8 meses no Mafra e está fazendo essa transformação em SAD agora. Então, assim, é um processo, uma transição. Essa vivência é super rica, assim, é um novo mercado, a gente tem que entender. Isso vai acontecer muito nos clubes brasileiros, agora o John entrando no Botafogo, o Ronaldo no Cruzeiro, uma transição cultural ali, enfim, impacto. Lá no Mafra a gente não tem tanta sensibilidade da torcida, mas tem o impacto dos gestores que estavam lá, enfim, toda a cultura ali do Mafra, e vem performando isso. Então, assim, a gente está concluindo isso agora, e aí se transformou nessa holding, já virou uma holding que tem uma governança montada nos Estados Unidos, e a ideia agora é aumentar a esteira. A gente agora estamos olhando a Argentina, que ainda não tem essa legislação, estamos olhando, assim, a ideia é replicar em países de formação o Azures e ter clubes vendedores e seguir a esteira e comprar clubes maiores para fazer essa alocação de venda de ativo. Eu acho que a SAF veio no momento para a gente, até impactou bastante nossa modelagem, né? A gente pagava, enfim, tributo cheio, PIS e COFINS, enfim. Isso para a gente é um impacto tremendo. Então, assim, financeiramente vai ajudar muito a nossa modelagem, ajuda a gente a investir mais. Como o Fernando falou, a gente investe muito em estrutura, então hoje a gente tem um CT que a gente brinca aí, que quase que, eu vou botar em um top 20 do Brasil, um alojamento para 80 meninos, academia, centro de recuperação, enfim, tem tudo ali para uma formação realmente idealizada. E agora a gente vivendo no Mafra ali uma conexão e fazendo essa transição. A ideia, a gente já montou esse elenco esse ano, no profissional do Azures, pensando no Mafra, e é isso que a gente acha que vai gerar muito valor e crescer aí, e ajudar a gente a crescer, a buscar mais investidores e crescer a nossa... E a gente quer ser, a nossa ideia aí, estou falando para a holding, um primeiro multiclubes aí com origem brasileira. Acho que isso no mercado internacional já acontece há bastante tempo, né? A gente vê isso com não só o Red Bull, mas o City, enfim, tem o Grupo Pachuca do México, que é muito forte, está entrando na Argentina agora também. E eu acho que vai entrar muito dinheiro novo no mercado brasileiro, enfim, já está entrando. Acho que os clubes brasileiros esse momento agora, vão aproveitar, e tem diferentes modelos, como vocês falaram. Até acho que um Flamengo da vida, um Corinthians pode adotar um modelo. Aí, às vezes a gente fala que SAF, o
vai vender o clube, mas às vezes a SAF pode ser controlada pelo clube associativo, né? E, de repente, buscar outras alternativas. Por exemplo, o Benfica funciona muito bem assim, atingiu um número de governança na associação e fez IPO, mas o clube associativo detém o controle ainda, e o presidente votado, vamos dizer assim, no Benfica, que manda na SAD. Então, assim, eu acho que são modelos que podem ser criados aqui também, e acho que a lei dá essa margem para milhões de oportunidades. Pedro, Se Opa, me permite, Caio, só para fica à pegar aí vontade. depois até passar a bola para o nosso presidente Fernando Carvalho, que o que o Pedro fala, eu já vim observando e a gente precisa entender. Eu acredito que a SAF ela abre como também um leque de oportunidades, a possibilidade de vários modelos de negócios, né? Porque, bom, o Brasil é um país continental, né? Então, ele tem uma diversidade de clubes, de menor investimento aos grandes clubes de massa, de torcida, que permitem modelos de negócios distintos, né? Por isso que também a gente não quis, nesse processo de consulta, como disse o PUP, a gente não quis engessar e dizer assim, não, vai ser o modelo alemão que 51% é do clube, ou vai ser um modelo tal, espanhol, ou vai ser... Não, eu vejo diversos modelos de negócio. Você vai ter, para o clube de menor investimento, Pedro talvez entenda bem o que eu estou falando, né? Que não tem aí a pressa, embora o Pedro chegou rápido à Série D, né? E a primeira divisão do Paraná, mas muitos não tenham a pressa de chegar, né? Pode ser que é um investimento de quem é do futebol já, que tem interesse porque vai poder fazer a formação de atletas, o negócio dele está mais voltado a isso, e a venda no exterior, dentro do modelo do negócio do futebol, né? Vai ter um modelo diferente, certamente, para o Cruzeiro e para o Botafogo, que são clubes de massa. Hoje, até conversando antes com o presidente do Cruzeiro, num outro debate, né? A gente pode atrair, se você pegar aí o investimento que o BRB, por exemplo, faz no Flamengo, né? Mas que um investimento, né, Pedro, pode fazer em outros clubes, vendo o modelo do BRB do Flamengo, que aumentou o número de correntistas, que dá um resultado além do posicionamento da marca. E se a gente pegar aí o mercado inovador das empresas sérias, por exemplo, de criptomoeda, né? Ou pegar aqueles que vendem para o consumo de massa, os grandes magazines, Magazine Luiza, por exemplo, Ravan, Mercado Livre, né? Eles podem estar interessados em acessar aquela carteira dos torcedores, né? Ali tem um potencial grande, e ele, como acionista, além dele ter acesso àquele público, ele ainda tem uma participação do clube que pode, como a história do meu tijolinho, né, reverter em resultado também financeiro para essas empresas, como o BRB está vendo aí com mero patrocínio. Então, até hoje, o Pedro Trengaus, nesse debate, ele estava colocando os clubes, principalmente da Ásia, eles estão associados a grandes empresas, a Coca-Cola, a Toyota, e assim se reproduz. É um modelo, não é que vai ser um único modelo, né? Eu acho que um dos grandes méritos da SAF é que ela consegue atingir desde o pequeno clube, com o modelo de negócio próprio dele, ao grande clube de massa, que as oportunidades que gera. Então, ela traz para esse mercado do futebol brasileiro o que nunca houve, e eu acho que o tempo, como disse o Fernando, ele vai mostrar essas oportunidades que vão além do esporte, que vão além do futebol, como diz o Cristiano, por ser hoje o futebol um instrumento de entretenimento, né? Ele já saiu do patamar só de esporte, ele é a indústria, ele está dentro da indústria do entretenimento, e esses parceiros vão buscar esses modelos dos mais variados, até mesmo o Flamengo, por exemplo, que em princípio não tem interesse, pode constituir uma SAF 100%, para quê? Só para vender debenture, né? Para aplicar um modelo de governança que já deu certo na associação, mas que lá ele vai captar no mercado, ele vai captar com a sua torcida, né, novos investimentos, e vai se fortalecer ainda mais. E, como disse o Fernando, isso é o tempo, esses clubes ainda precisam de mais tempo para sentir conforme a evolução. É uma curva de aprendizado que a gente está passando. Todos, dirigentes, torcedores, nessa transformação cultural também estão passando por um aprendizado, e a própria legislação, que não é estática, né, ela pode ser aperfeiçoada, se for o caso, através dessa experiência. Senador, acho que uma coisa que tem que ficar clara, né?
se tu for olhar pelo lado do investidor, né, o clube pode ter a maioria do capital, pode, né, ter o comando das ações da nova empresa, da SAF, mas o que não pode ser confundido é que o investidor vai trazer dinheiro para o clube ou para a nova associação para que o dirigente antigo gaste. Isso não pode, né, porque foi essa a ideia, né? Eu conversei com algumas pessoas, né, até para participar de processo de diagnóstico de clubes que querem se transformar em SAF no futuro, e a ideia deles era estabelecer números, né? Estabelecer números. Não, tem que gastar tanto em tanto tempo. Não. Quem vai gastar é a organização, de acordo com o andamento daquilo que é necessário, né? Ou na estrutura, né? Até mesmo em formação de jogadores, mas não dá para dar dinheiro para o dirigente antigo, com seus métodos, gastar. É isso que tem que ficar claro. A nova empresa, ela não busca isso, ela busca coisas novas, gestão nova, gestão moderna, gestão controlada, né? E tudo que é feito tem que ser feito de acordo com regras pré-estabelecidas, e não ao sabor do improviso, ao sabor da pressão das redes sociais, ao sabor dos reclamos da torcida, das críticas da imprensa, né? Que é o que vigora na maioria dos clubes brasileiros hoje. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Para quando se fala em SAF, em alterações e transformações, que esse modelo novo ele implica em planejamento, em sistema, em critério, e não em gastar dinheiro para satisfazer a pressão e satisfazer, né, os anseios da torcida, que geralmente são emocionais. É o que levou à situação atual do futebol brasileiro, né, presidente? Essa satisfação, essa motivação, essa diversa contratação exacerbada, gastos indevidos, irresponsabilidade de gestão e falta de legislação que viesse a responsabilizar esses gestores. O que a SAF contempla, né? A SAF e a modificação da Lei Pelé, no substitutivo, inclusive da senadora Leila, que era do auxílio emergencial do esporte, é justamente você responsabilizar dirigentes irresponsáveis, né, que gastavam o que podiam, o que não podiam, deixavam o passivo para frente, empilhavam títulos, mas empilhavam também dívidas, né, e que saem nos braços da torcida, mas depois o clube começa um processo de deterioração muito rápido. Os exemplos a gente tem vários aqui, olhamos aqui de forma clara e inequívoca para o Cruzeiro, que é a primeira SAF constituída em cenário grande, mas a situação do Cruzeiro e a necessidade, como bem disse o senador Portinho, de ser feita a SAF, eu lembro que eu estava junto com o presidente Fernando aqui, dando uma aula sobre SAF no final do curso do FootHub, e junto com o Pedro, que vem assumir a direção executiva do Cruzeiro, contratada com um profissional competente que é pelo Ronaldo, porque o Cruzeiro entrou numa dívida que ele não poderia esperar o passo seguinte, ele não poderia estar nesse quarto grupo, que são dos clubes gigantescos, que tem uma disputa política grande internamente, que você não conseguiria qualificar ou planejar ele nessa SAF. E acredito que o grande desafio nosso, presidente Caio, Pedro e principalmente o senador Portinho, é a gente colocar a nossa cara e debatermos, informarmos. Muitas vezes a gente recebe algumas informações completamente infundadas da própria imprensa, né? Que pensa na SAF como se viesse um sheik árabe em qualquer clube que gastasse um dinheiro que nunca foi visto aqui no Brasil, que fosse inflar o mercado para que o torcedor tivesse o clube dele como se fosse um Chelsea, um Manchester United, um Manchester City. E essas são as exceções do futebol internacional. A regra é muito diferente. A regra da responsabilidade do futebol, da indústria do entretenimento, gerar necessariamente o lucro que ela deve gerar. Que o gestor seja responsabilizado e, principalmente, que tenha seriedade na condução do esporte, né? Se o consumidor, e aí a gente precisa tratar o torcedor como consumidor. O senador Portinho falou do tijolo lá no Flamengo, mas quantas e quantas vezes o torcedor foi maltratado e não foi visto pelo clube esse aspecto consumista de você tratar e fidelizar o torcedor, que vai te ajudar de forma muito pertinente na condução e na elaboração desse processo da SAF. O próprio trato com o torcedor, até pelo clube podendo ter um dono, precisa ser muito mais fino, essa comunicação precisa ser muito mais direta.
O torcedor precisa estar sucessivamente motivado a questão passional dele de ser um sócio, de ser um apoiador, de ser um incentivador e de ser um consumidor. Então, ela mexe muito com diversos panoramas. O presidente é muito feliz em falar e apontar 4 grupos, né, que eu costumo separar eles assim: os clubes iniciantes de até 20 anos, que dá segurança jurídica para o investidor, como, por exemplo, o caso do Pedro e do Azures, ele dá segurança do cara que quer investir e formalizar o clube. Até o caso, por exemplo, do Cuiabá, que é um clube que tem 20 anos, que já está na Série A, segurança jurídica do investidor, ele não vai receber um golpe de todo aquele valor investido. Segundo, os clubes endividados, e aí depende do tamanho, mas é a única válvula de escape imediata para que ele tenha esse respiro por 6 anos. Terceiro, a possibilidade de termos, aí sim, em alguns casos, os novos ricos. A gente mencionou aqui o caso do Atlético, do América Mineiro. Cabe ao investidor analisar esse caso, ver que, opa, o clube está sendo gerido de modo empresarial, ele tem um controle político muito amplo, ele permite que eu aporte recursos e investimentos para valorizar aquele clube que está absolutamente consolidado e vender na alta. Ou seja, eu vou investir na parte desportiva, eu vou investir na infraestrutura e eu vou fazer aquelas ações que eu aportei dinheiro valorizarem, para que depois eu venda, para que depois eu tenha êxitos, para que depois eu tenha dividendos futuros, elevando o nome daquela instituição acima. E o terceiro, os clubes gigantes, o quarto, os clubes gigantes, como o próprio presidente falou, que é o caso do Internacional, é o caso do Grêmio, é o caso do Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Mas o que eu acredito nos próximos anos, senador Portinho e presidente Fernando Carvalho, eu acredito que o sarrafo vai subir. Tá? Eu acredito que esses clubes que têm uma condição, uma estabilidade política, mas que não querem entrar na SAF por N questões, principalmente por conta do mando administrativo político interno, no momento em que esse sarrafo subir, no momento em que a questão esportiva também vier a alcançar, no momento que o equilíbrio financeiro dessas instituições elevadas, e aí faço uma outra menção à TEF, que a gente pouco debateu aqui, de 5%, que é um verdadeiro incentivo à questão tributária dos clubes. Eu acredito a propósito, Cristiano, eu tenho uma pergunta para fazer a ti e ao senador exatamente sobre isso, na sequência aí. Então, presidente... Conclui. Não, você tem um benefício, inclusive tributário, que não era visto nas questões anteriores, que inclusive o senador Portinho, a gente vai abrir aqui, o Ministério da Economia foi contrário, ele foi favorável no primeiro momento, depois ele indicou a situação de veto por conta de uma equiparação, mas a gente está vindo numa indústria própria, a gente está vindo numa indústria que é favorável à informalidade, estou falando da Associação Desportiva dos últimos 50 anos, em que a gente precisa colocar, ou melhor, ensinar esse mecanismo, ensinar essa indústria a contribuir, ensinar essa indústria a pagar, aí sim, um ativo de imposto condizente ao valor de mercado, inclusive global, porque o clube brasileiro vai concorrer também com o clube argentino, vai concorrer com o clube europeu, e se você colocar uma base de 27,5% na tributação desses clubes, você impediu completamente o processo, né? Então, a partir disso e desse incentivo, não é que o governo vai acarretar uma renúncia, pelo contrário, o governo vai começar a arrecadar muito mais. O governo vai começar a arrecadar muito mais porque não estava arrecadando nada. Então, ele consegue abranger de todas as áreas. Mas, presidente, fica à vontade para fazer a sua pergunta. A pergunta é exatamente em cima disso. O Pedro também pode se manifestar com a visão de empresário, com a visão de gestor de um conglomerado importante que vai certamente crescer no mercado. A pergunta relativamente à tributação, nos primeiros 5 anos, seria 5% da arrecadação integral, excetuado a receita da venda de jogador. Depois, 4%, considerando todas as receitas. Eu pergunto, uma SA que se forma, ela pode ter várias destinações. Além da prática esportiva, ela pode ter eventos, ela pode ter restaurantes, ela pode ter alguns segmentos, né, academia que seja utilizada, né, pública, de forma pública, ela pode ter venda de material, ela pode ter uma loja para vender material. E essa tributação, como é que fica essa tributação? A tributação dessas atividades paralelas que não são futebol propriamente dito.
Foi. Fernando, muito bem colocado. Só aproveitar para fazer aí discorrer um pouquinho, porque acho que esse foi o ponto, junto com o tratamento do passivo, que não existia no processo original, no projeto original da SAF, e que foi fruto da contribuição, principalmente dos advogados dos credores e dos atletas e dos sindicatos dos atletas, até essa possibilidade, é curioso, essa possibilidade de conversão da dívida em ações, pasmem, mas foram todos os sindicatos de atletas do Brasil que propuseram isso em nota técnica. Ou seja, isso me deu um ânimo, porque eu entendi que com esse gesto eles estavam acreditando no projeto, né? E realmente, se você pegar aí Flamengo, por exemplo, se você tinha uma dívida, na época eu fui vice-jurídico, eu olhava aquilo e falava, nossa, isso é impagável, né? Se você, naquela época, o Flamengo tivesse uma legislação, tivesse transformado em SAF e eu tivesse convertido a minha dívida em ação e hoje fosse o Flamengo, que certamente ela valeria muito mais. A outra parte é a parte tributária, que eu queria discorrer um pouco, aproveitando a pergunta do presidente Fernando, porque também foi muito debatida nessas rodadas, né? Em 45 dias, mais ou menos, nós tivemos, Fernando, com 1.800 atores, realmente atores do setor, né, que contribuíram. Advogados credores, associação de atletas, sindicatos, federações, clubes, enfim, acho que todo o universo, advogados especializados em recuperação judicial, em falência, acho que todo o universo aí que gravita em torno, o que pode ter interesse, podia ter interesse no projeto, participou e contribuiu, né? E uma das contribuições foi sobre a TEF, e veio do nosso querido, você deve ter conhecido, Fred Luz, né? Porque eu confesso, embora eu tenha me especializado em direito público e tributário, eu nunca pratiquei, né? Eu conhecia o que sabia o que era uma tributação de um clube como associação, que paga muito pouco ou quase nada para o governo, né? E como é que a gente faria essa transformação de modo que mantesse um equilíbrio. Primeiro, um equilíbrio desportivo, né? Porque, como não é obrigatória a transformação, num mesmo campeonato, você vai ter clubes que são associações disputando com clube, ou seja, que nada pagam, quase, com clubes que são empresas e que pagam muito, na época, uma SA aí, quase 30% de imposto. Então, como é que a gente conseguiria não só seduzir o clube e o investidor para essa transformação, mas manter também o mínimo de equilíbrio para que não tivesse um desequilíbrio desportivo também por força da questão tributária, né? E a gente chegou a esse desenho onde hoje você vê que o sócio-torcedor, o clube não paga imposto sobre ele, sobre o match day não paga, sobre venda de atleta muito pouco. Então, a gente fez um exercício de mostrar para o governo que, no primeiro ano, com uma tributação de 5% sobre a receita, e aí eu já começo a responder a sua pergunta, Fernando, eu entendo que tudo que é receita da SAF entra nesse bolo, né? Ainda que sejam de atividades que não estão diretamente ligadas à sua atividade principal, que é o futebol, né? Então, a SAF, ela, ao contrário das empresas, e Pedro pode falar bem sobre isso, que pagam 30% sobre o lucro, e talvez não seja o caso da Azul, que tem acionista, mas a gente sabe que muitas outras empresas nascem para não dar lucro exatamente por isso, e o governo, então, nada arrecada delas. A SAF, ela traz um sistema em que você paga sobre a receita, sobre fluxo de caixa. Todo mês você vai pagar lá 5% sobre a sua receita. Então, vem até uma antecipação, se for pensar, né, de carga tributária, o que é benéfico para ele. E, a partir do 5º ano, essa tributação de 5 cai para 4, e que vamos falar também, ninguém inventou a roda, é a tributação aí do setor de incorporação da construção civil, né, o regime diferenciado, o RET, que é 4% sobre caixa, né? Então, a gente pegou esse exemplo que já existe e trouxe para o futebol, acrescentando aí sim, a partir do 5º ano, a venda de atleta. E por uma razão também lógica, Fernando, porque se você for pegar o tratamento do passivo trabalhista e cível, a gente fez a previsão de que em 6 anos seja pago 60% da dívida. Então, era necessário que a gente também desse o espaço fiscal para que o clube pudesse pagar a sua dívida social, que é a dívida trabalhista, que importa bastante, né, sem se sacrificar também no pagamento de tributos, né? Então, a gente deixou de fora a venda de atleta até que o clube, a grande maioria endividado, pudesse equacionar o seu passivo nesses 6 anos. Então, a partir do 5º ano, ele vai passar a pagar
a tributação em caixa, e aí sobre todas as receitas, Fernando, também sobre a venda de atleta. E aí, só para concluir, Fernando viveu a época do passe, né? E foi quando eu comecei a estudar o futebol brasileiro, e foi uma grande transformação. O clube era protagonista, porque ele detinha o passe dos atletas, que estava errado, né? Muitos diziam que era quase uma escravidão, realmente era um mecanismo que não era dos mais justos na relação de trabalho. E quando o clube, Fernando vai se lembrar, ele perdeu, certamente não aconteceu isso com o Inter, que é um clube estruturado, mas muitos clubes, quando eles perderam o passe e fizeram essa bola de neve de dívida, empurrando para as gestões seguintes, eles caíram na mão dos empresários, né? E o protagonismo deixou de ser do clube, passou a ser do empresário. A SAF, ela vem a tentar também trazer de volta para o clube que se transformar esse protagonismo, aqueles que precisam, né, dessa injeção de recursos novos, e que não seja através do empresário que põe e tira jogador na hora que quer, porque é ele que está bancando o futebol do clube, né? Como eu disse, o torcedor, para esses, já perdeu o clube há muito tempo, só não percebeu. Por quê? E aí eu vou dar um exemplo claro. Um investidor gastou 40 milhões de euros para comprar o Vinícius Júnior do Flamengo, um menino de 17 anos. Esperou ele fazer 18 para se transferir. 40 milhões de euros, né, Fernando? Resolve a dívida, pelo menos mais imediata, da maioria dos clubes do Brasil. A gente está falando aí de 200 e tantos milhões de reais, né? Então, será que esse investidor ele vai agora pensar duas vezes? Será que para ele não é melhor pegar 40 milhões de euros e colocar lá no Botafogo, lá no Cruzeiro, e poder investir na formação de vários Vinícius Júniors que podem devolver a ele um valor maior? Então é por isso que eu digo, eu acho que aí a gente tem a chance de retomar para muitos clubes de volta, né? Retomar esse protagonismo que ele perdeu sim, né? Porque caiu pelo endividamento na mão de mecenas, de empresários, e poder investir na formação, ver esse mercado, e aí sim, depois do 5º ano, ele vai começar a pagar a tributação, porque o governo não ganhou um tostão na venda do Vinícius Júnior, de 200 e tantos milhões de reais, nada foi para o governo. E assim a gente convenceu a derrubada do veto, que houve resistência por conta de lei de responsabilidade fiscal. Eu não estou dizendo de onde perde, a Receita é muito ortodoxa, né? Estou perdendo receita e não estou dizendo de onde é que eu compenso. Não, você não está perdendo receita, você nunca teve essa receita, a gente está criando uma arrecadação nova para o governo, aonde ele nunca teve. Então, não haveria esse prejuízo para o governo. E, objetivamente, sim, qualquer atividade que gere receita, a tributação é sobre caixa, fluxo de caixa e mensal. Senador, eu saúdo essa sua resposta, eu já mais ou menos tinha essa ideia, embora não seja tributarista, né? E sou um advogado já que há muito tempo não advogo mais, principalmente porque a lei, além de criar todo esse mecanismo de gestão e de proteção, né, das boas práticas, ela vai também trazer aos departamentos de marketing uma possibilidade de buscar receitas, né, que hoje não são buscadas, com eventos, com venda de camisetas, com restaurantes, vários segmentos empresariais dentro desse guarda-chuva da SAF poderá trazer recursos. E isso vem exatamente ao encontro daquilo que eu sempre achei, né? O futebol tem que ter receitas não só de bilheteria, não só de match day, não só de venda de jogador, de associado, mas também várias outras receitas. É dessa soma de receitas que vamos ter aí, né, o grande número que vai dar chance ao clube crescer e se organizar. Então, a lei também, sobre esse prisma, ela traz inovações extremamente importantes, né, que permitem ao clube, com criatividade, gerar novas receitas em outros segmentos. Fernando, só adicionar aqui uma coisa prática que já aconteceu, um conglomerado de eventos já entrou em contato, buscando SAF aqui, assim, para exatamente isso. Isso é até uma pergunta, senador, assim, vai ter uma linha tênue, assim, exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tipo, um cenário aqui, em dois casos, né? Imagina o Flamengo pega o Maracanã agora. Como é que vai ser o evento? Vamos dizer assim, o Flamengo faz uma concessão no Maracanã, vira SAF, tá? A SAF tem esse contrato, essa concessão, e o Flamengo faz um show de banda de rock. A tributação, 5%, 4%, enfim, vai entrar ali. Isso é uma, não sei se vai ter esse conflito. E um outro ponto, que a gente fizer uma conta aqui,
A gente pega uma Adidas da vida. A Adidas deve ter uma modelagem com o Flamengo ali, tem um patrocínio. E se trouxer toda essa produção para dentro da SAF, a gente sabe que a tributação do varejo é muito mais alta, e o Flamengo gerar essa linha de receita lá dentro e inverter. Agora o Flamengo paga para a Adidas para usar a marca e o Flamengo vende. Enfim, de repente, só essa economia fiscal aí e a geração de receita para o Flamengo na linha lá da Receita Bruta para fazer um IPO, enfim. São dois exemplos aí que vão bater. Eu não sei, eu acho que a Adidas corre o risco, num caso desse, de um grande clube como o Inter, como o Flamengo, é dela perder o cliente, que, na verdade, se ele virou a SAF, ele pode mesmo desenvolver. Aliás, alguns clubes já estão fazendo isso no mundo, né? Eles estão desenvolvendo a sua linha de produtos, de uniformes. E, lógico, se isso é atividade, está lá no contrato social dela, é receita, a receita entra na SAF, e no final vai ter o resultado do mês e ela vai pagar em cima da receita, porque é tributado em cima da receita. A mesma coisa se a SAF é dona de uma arena e vai fazer os seus eventos ali, né? É lógico que ela vai, que é o que deve acontecer em muitos casos, terceirizar a produção do evento, né? Aí o produtor ele vai receber a sua receita e vai pagar a sua tributação. Agora, se ela mesmo for a própria produtora do seu evento, o que é receita da SAF entra dentro da tributação da SAF. É desde o copinho que vende no Maracanã, ao uniforme, eventualmente, que ela possa estar fabricando, e a produtos agregados que ela, como disse bem o Fernando, que, aliás, eu acompanhei também, aqui mais próximo ao Flamengo, né? A grande transformação que eu espero que aconteça no Botafogo, até pela sua história, é a capacidade de gerar novas receitas, né? O departamento de marketing do Flamengo, o que ele tem gerado de receitas, não só de valorização da marca, mas receitas extras, como disse o Fernando, fora o posicionamento da marca nas redes sociais, seguidores, e a partir dali, né, das suas páginas, né, a própria Flá TV, é uma atividade completamente, antigamente era a Globo que transmitia, daqui a pouco é a TV do Inter que vai transmitir, que vai ter os direitos de transmissão, que a lei do mandante já permite isso, que também foi um outro projeto de lei importante, aprovado no mesmo ano aqui pelo Senado, né, pelo Congresso, que virou lei e que traz aí novos produtos, novas receitas, como disse o Fernando. Eu acho que a grande virada dos clubes não é só a rigidez na gestão e a responsabilidade com a gestão dos recursos, é a capacidade de gerar novas receitas e pagar as suas dívidas àqueles que têm. Obrigado, senador. Caio, só para complementar a questão do senador e falando um pouquinho da lei do mandante, a lei do mandante a gente enfrentou uma resistência, um desafio tremendo aqui no primeiro ano, quando foi feita através de medida provisória, em que uniu o momento político necessário para você fazer aquilo, uma saída de pandemia, uma série de empresas interessadas em investir novamente no futebol, um problema necessário no monopólio de quem controlava a operação do futebol, uma crise financeira seríssima, e que você só sairia daquilo com todos esses movimentos estarem atrelados àquilo que foi feito de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito breve, de uma ruptura tremenda, mas que depois de um ano, foi muito menos de um ano, ela foi aprovada em fevereiro de 2020, salvo engano. Na Câmara foi referendada na metade do ano passado, então ela do fator inicial da edição da medida provisória até a sanção presencial do projeto de lei do direito do mandante, a gente não passou por um ano em que até a própria empresa que fazia o direito de transmissão, que se opôs no primeiro momento, ao final ela colocou a bandeira branca e se somou também, porque viu que, olha, vamos maximizar, vamos otimizar o nosso valor, vamos otimizar o nosso investimento, trouxe outros produtos também para o mesmo mercado. Hoje a gente tem o Campeonato Paulista com, se eu não me engano, 6 ativos de mídia investindo dentro do projeto, ou seja, sai da grande emissora, mas a emissora continua permanecendo através do Premier, porque ela entende o produto como necessário e abre também para outros agentes investirem também naquele produto do Campeonato do Campeonato Paulista, de vários campeonatos estaduais, como o próprio Carioca, e por fim isso daí vai desenrolar também nos campeonatos nacionais. Mas
falando um pouquinho, a gente estava comentando sobre a questão da própria tributação e depois da incidência sobre o que incide, o que não incide. Esse é um grande desafio, viu, senador, que a gente vai ter aqui na indústria do futebol, essa questão do judiciário, sabe? O que o poder judiciário vai definir de acordo com interpretações distintas, de instâncias distintas em todo o Brasil. Isso para mim, o meu grande desafio. Será que ele vai seguir rigidamente aquilo que foi estabelecido em lei, o que todos nós esperamos que saia? Será que a Justiça do Trabalho vai considerar isso de uma outra forma, principalmente a centralização de débitos? O que vai incidir sobre a questão da tributação? E, especificamente, isso foi uma pergunta do próprio presidente Fernando Carvalho, quanto aos os impostos diferenciados. A Receita vai fazer essa separação por instrução normativa, que já deveria ter feito dos 5% da TEF. Então, a gente precisa ter uma atenção especial. Cristiano, até porque, Cristiano, a própria redação do artigo 32, ela dá margem a uma pequena dúvida, né? E se a Receita entender que essa dúvida é procedente, ela excetua a receita, nos primeiros 5 anos, a receita proveniente da venda de jogador, mas não diz como será cobrada essa receita, e não diz que ela não será cobrada. Né? Você vai ter que cobrar 5%, mas dentro da receita, qual vai ser a separação interna dentro daqueles ativos, né? Ela precisa fazer essa instrução normativa para ontem, né? E, por fim, a gente precisa ter uma deliberação, e talvez seja o caso de alguns tribunais superiores, dessa conversa mesmo, até em Brasília, que seja feito também instruções no judiciário para que a gente não crie alguns Frankensteins. A gente teve um caso no Rio de Janeiro que permitiu algumas prerrogativas, alguns bônus da SAF, sem o clube necessariamente fazer parte disso. Então, isso precisa ser equânime no Brasil todo. Se a gente está fazendo uma legislação, e a legislação é muito bem feita, muito bem redigida, eu peço essa atenção também ao Poder Judiciário, para que ele, num contexto geral, crie mecanismos que a gente dê a segurança jurídica para o negócio. Que a gente não pode tratar, sendo uma redação, uma legislação única, a gente não pode tratar um caso na Bahia diferente do caso do Rio Grande do Sul. Apesar de eu ser um sujeito que sempre preguei essa separação, a diferença entre culturas, a gente está tratando de uma indústria só, e essa indústria precisa ser equânime na legislação aplicada e no Poder Judiciário também, que conceda esses benefícios ou essas obrigações. Esse é um desafio grande que a gente vai ter nos próximos dias. Depois eu ouvi um pouquinho o Pedro, que já tem a experiência da SA, antes da SAF de tributação, mas só para dar um fechamento às duas colocações, o Fernando colocou muito bem, já até me arguíram sobre isso, Fernando, essa preocupação. E a gente tem que buscar sempre na interpretação da lei a vontade do legislador, né? Interpretação sistemática, interpretação sistemática. Também. O parágrafo seguinte já esclarece, né? E não à toa eu fiz questão de juntar no relatório todo o estudo e as projeções tributárias para mostrar, na época, que a Receita arrecadaria mais do que arrecada hoje das associações, mas ali está bem claro, tanto no relatório quanto nos anexos, né, que tem essa projeção tributária que realmente ela está isenta dessa tributação sobre venda de atleta, e ela passa depois a ser tributada a partir do 5º ano. Então, se for buscar na hora da interpretação, e os advogados tributaristas certamente farão, né, o relatório, né, eles vão ver qual foi a vontade do legislador. A mesma coisa com relação ao que o Cristiano colocou. Eu tenho, Fernando, sofrido algumas críticas, tanto de imprensa quanto de advogados de credor, e alguns que eu fico até desapontado, porque eles participaram da elaboração, como eu falei, da construção, né, do capítulo que trata do passivo trabalhista, né? O Fluminense, por exemplo, meu querido amigo Mário, quando eu liguei para ele, eu perguntei: e aí, Mário, trabalhei para o Fluminense, meu amigo de tribunal, né? Desde quando eu advogava, falei: e aí, Mário, o que você está achando da SAF? Queria conversar com você, como fiz com vários presidentes. E ele falou: sou contra. Eu falei: não, Mário, não, mas peraí, é facultativo. Aí ele falou: então tudo bem, então eu não atrapalho, mas o Fluminense não tem interesse. E aí vem o Fluminense e pedir é legítimo, direito de petição, né, para que seja aplicada a centralização das execuções, mas ele se baseia na lei da SAF.
E aí eu começo a receber algumas críticas da imprensa, né, de que não, a lei está mal redigida. Eu falo, não tem como ser mais claro, está no cabeçalho. A lei é a criação da Sociedade Anônima do Futebol. O destinatário da norma são aqueles que se transformaram em Sociedade Anônima do Futebol. A gente não tratou em nenhum capítulo, nem no tributário, nem no trabalhista, da associação civil. Eu acho, sim, que é legítimo o Fluminense, qualquer clube que não queira se transformar em SAF, pedir o regime de centralização e explicar no seu plano de pagamento que tem a capacidade de pagamento, mas independente de aplicação da lei da SAF, porque a Justiça do Trabalho sempre deferiu a centralização de execução, inclusive foi lá que eu fui beber da fonte, porque participei, como estive do outro lado do balcão por muitos advogados de credor, conheço bem o sistema de centralização, sempre foi deferido pela Justiça do Trabalho sem se basear em lei da SAF. Então, se a Justiça entende que o plano de pagamento do credor, do Fluminense, centralização, ele é possível, ele é viável, que defira, mas não pode dizer que está deferindo com base na lei da SAF. Por quê? Porque nenhuma associação civil tem os elementos fundamentais que a SAF traz. A primeira que o Pupo falou, a responsabilização pessoal dos dirigentes. E clubes que pagaram regularmente sua parcela do ato trabalhista quitaram as suas dívidas, como é o caso do Flamengo, em 6 anos quitou a dívida e em 8 anos pagou 1 bilhão de dívida civil, trabalhista e tributária. Né? E 2, além da responsabilidade que só a SAF tem, porque a gente sabe que muitos clubes aqui no meu Rio de Janeiro escamotearam as receitas para não pagar e por isso estão aí devendo bilhões, né, sem responsabilização dos dirigentes, a gente sabe que a associação civil não tem os mecanismos que a SAF, como modelo empresarial de mercado, possui. Ela não tem debênture para emitir, ela não tem a possibilidade de buscar recurso em fundo de ação, ela tem maior dificuldade de pagamento porque ela não tem os aceleradores, que eu chamo, que a sistemática do tratamento da dívida trabalhista e civil, a SAF trouxe a possibilidade do deságio, a possibilidade da cessão do crédito. Eu negociei com você, clube, e você me deu 50% do deságio. Eu não estou afim, eu vou lá no banco, ele vai me dar 30% de deságio, porque depois ele quer transformar isso até em ação da SAF, como poderia ser o caso do Itaú com o Botafogo, eventualmente cogitando. Né? E ela não tem a possibilidade de conversão da dívida em ações, porque ela é uma associação civil. Então, você querer usar a lei da SAF para dar um benefício ao clube que a Justiça sempre deu sem a lei da SAF, não é justo, começa a desvirtuar, é uma má interpretação da lei. Se precisar perguntar ao legislador, eu estou dizendo, é má interpretação, mais claro impossível, está lá no cabeçalho. Né? Sociedade Anônima do Futebol, a lei se dirige a esse é o destinatário da norma. Então, qualquer interpretação do tribunal, infelizmente, a Justiça do Trabalho deu. O Cruzeiro, ele pediu, mas ele já estava com seu ato constitutivo na junta comercial, né, se transformando em SAF. Acho até que pode ter aí, ó, eu dou, mas você tem 60 dias para se transformar em SAF. Beleza, interessante a construção do judiciário. Agora, eu dou e você nunca vai se transformar em SAF, desculpa, dê por outra razão, mas não com base na lei da SAF. Era uma interpretação errônea e até acrescentando, senador, o artigo 15 ele também pressupõe aos tribunais elaborarem o regime as varas e a forma do regime de centralização de crédito, né? Então, cabe aos próprios tribunais elaborarem varas específicas para gerir internamente como vai ser esse processo. Ou seja, a lei é muito clara. A lei primeiro fala sobre a constituição da SAF, então não tem essa analogia de você fazer uma associação esportiva. Em nenhum momento da lei está criando e está debatendo a possibilidade até mesmo de uma questão híbrida. E segundo ponto, então, é muito errôneo, muito preocupante essa decisão. Quero acreditar que vai ser um caso isolado e também que cabe ao Poder Judiciário também ceifar essa omissão por parte de uma criação de um instrumento do próprio Poder Judiciário, que seria a forma e instrumentalização desse regime de execução que a própria SAF outorga ao Poder Judiciário, né? A forma de como fazer. E eu acho tão bem e tão pertinente esse artigo que deve não só ser feito e ser visto da SAF, mas também servir de analogias
a outros meios, a outros tipos de indústria, a outra natureza jurídica distinta, porque está bem claro, está bem constituído e precisa ser visto e observado pelo Poder Judiciário como um todo aqui no Brasil, independente da forma, se é na Justiça do Trabalho, se é na Justiça Civil, se é nos tribunais superiores, porque a lei já trata disso. Obrigado, Cris, senador. Debate bom é assim, né? Quando o mediador fala pouco e aprende bastante, vai anotando. Não, mas as coisas aqui. eu queria ouvir do Pedro, que já paga imposto como SA, como é que ele enxerga isso, só para concluir o caminho que o Fernando havia colocado. Senador, eu até brinquei lá no início, o impacto da SAF para a gente, porque é monstruoso no nosso valuation, né? A gente tem uma modelagem no Azures que é de venda de atleta. Então, a gente tinha modelado tudo pensando exatamente em pagar o lucro real ali. Enfim, a gente não ia ter como fugir disso, até porque a gente tem investidor estrangeiro, enfim, tem toda uma complexidade. E governança, agora um dos acionistas é até Álvares Marçal, aí, que o Fred, o Patrick estão ajudando bastante a nossa construção ali da Rui. Então, assim, é um impacto tremendo direto na cabeça do valuation. Assim, foi até brinco com os investidores ali, já é um upside tremendo, a legislação está ajudando bastante a gente. E, com certeza, isso vai se reverter para mais investimento ali. A gente não foi tão impactado de tributo, porque a gente ainda está numa fase de investimento no Azures. Então, a gente não pagou aí, enfim. A receita está começando a crescer agora. Então, acabou que a gente deu essa sorte aí, e essa mudança da legislação vai ajudar. E, assim, isso que eu estou falando para o Azures vai impactar muito. Eu já estou sabendo que já tem um clube em Santa Catarina que já está num bloco de clube aí, com um grupo alemão. Então, assim, vai começar a surgir muito isso e, com certeza, o mercado brasileiro, que é um mercado exportador também, isso vai ajudar muito em formação de atleta, né? Que vai conseguir fugir, vocês falaram, não é só para os clubes grandes essa lei, né? Ela vai impactar muito formação e pode até recuperar bastante aí essa originação de atletas e gerar mais projetos de novos centros de academia, idealizados, de excelência. Isso é completamente importante aí para a cadeia e para alimentar os clubes grandes. Então, assim, acho que vai nascer muito o Azures aí no Brasil nos próximos anos. Pedro, permite, até para atração do investidor externo, né, você teria 20%, que seria da centralização de débitos, né, que seria para pagamento da questão pretérita, e você teria 5% relativo à TEF. Então, você teria um total passivo entre dívidas pretéritas e questão tributária de 25%. É menor que SA. Exato. Né? Exato. E vai ter muito clube que, assim, eu vejo muito isso. Assim, acho que o Botafogo e o Cruzeiro começaram já com esse recut da receita bruta de 20%. Mas vai ter muito investidor que vai olhar essa oportunidade dos ISAs e vai resolver a dívida na cabeça. E vai resolver mesmo, de liquidar, porque se ele fizer uma coisa... Pedro, imagina, por exemplo, o grupo que promove o Rock in Rio, esses grupos que promovem os eventos sertanejos, né, que pelo Brasil tem arrecadações imensas e cargas tributárias imensas. Se eles destinarem valores para o futebol em clubes menores, para forjar jogadores, eles terão esse benefício da lei. Enfim, tem vários segmentos empresariais que, ao se darem conta dessa possibilidade de redução de carga tributária, será mais econômico para eles investir no futebol, em clubes, né, e do que permanecer na situação atual. Sem dúvida. Acho que vai abrir muito mercado. Fora esse, vamos dizer assim, se você pegar agora, por que o Grupo City nunca entrou no Brasil? É só perguntar, eles têm 12 clubes e eles não estão no principal país do futebol, assim, de exportação de atleta. Agora deve entrar aí rapidinho, entendeu? Assim, fora esses grupos que vão trazer essas estruturas, como olhando no Cianorte da vida, um Azures, enfim, todos espalhados no Brasil como um todo, Boa Vista, que foi citado, eles vão vir aqui, está tudo estruturado, vão ter segurança jurídica e vão ter um clube de formação para acoplar na cadeia deles ali. Eu acho que isso vai acontecer bastante, além dos clubes grandes. Entendeu? Deixa eu só acrescentar... Já está acontecendo isso, Fernando. Deixa eu só acrescentar que o Fernando conhece bem a história da tributação das associações civis, né? O porquê dela ter um benefício, né? É lógico, elas não geram lucro, elas reinvestem os valores e eles aplicam no social, né? O clube de futebol ele substitui o Estado, né, em investimento em social de uma maneira cabulosa, né? Se pegar aí quantos atletas o Internacional formou, e sei que o Internacional provê
esses atletas de todas as exigências legais, sociais, de trabalho, de acompanhamento psicológico, educacional e etc. O próprio Cruzeiro tem uma escola dentro lá do centro de treinamento. Fernando, desculpa, eu não conheço ainda o do Inter, mas do Cruzeiro eu sei que tem. E a SAF, ela também, eu gosto de falar isso, que às vezes fica um pouco lateral, ela nasce também com essa obrigação social. Tem um capítulo próprio para essa obrigação social, para investimento em escolas, em quadras, em transporte escolar, em alimentação, né? E isso justifica um tratamento, sim, eu discuti muito isso com o ministro Paulo Guedes, isso justifica um tratamento diferenciado também, porque ela tem a contrapartida social e substitui o Estado em muitas das suas atividades, e eu acho que quanto maior o investimento, maior a riqueza, maiores os investidores, mais ela vai poder investir com qualidade nisso, né? Porque atletas melhores nutridos, que possam falar outras línguas, mais inteligentes, vão performar melhor, vão ter mercado maior no futuro. Então, é um ganha-ganha e justifica também por isso, voltando ao tema tributário, uma tributação específica para o futebol que a SAF traz. É o PDE, né, senador? Programa de Desenvolvimento Educacional, e que é o ganha-ganha. É o atleta ou o cidadão que não vai ser atleta, mas ele tem uma formação melhor. É o Estado que consegue, por outras frentes, ser atingido aquela função essencial dele, que é a de formação e educação do atleta, e principalmente do clube que, se ele não conseguiu formar um atleta, porque ele pode formar um atleta, inclusive através do PDE, de conseguir novos atletas, jovens valores, que ele pode rentabilizar no futuro, ele consegue associar a marca dele a um benefício social que essas pessoas vão ter a vida inteira atrelada a uma educação melhor, a uma formação melhor, a um tratamento médico, odontológico que ele, por via das dúvidas, o Estado não poderia fornecer, ou quando fornece por vias tortas, né? Obrigado. Estamos quase chegando no horário. Como vocês falaram bastante, eu vou ter que dar um acréscimo para as pessoas perguntarem, né, já que está falando de futebol. Eu vou abrir a pergunta, então, para as pessoas. Eu acho que o primeiro inscrito é o Pedro. Pedro, fica à vontade, boa noite. Boa noite, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Pedro Afonso, sou natural de Maceió, Alagoas, mas moro em Berlim, na Alemanha, há quase 10 anos, desde onde eu trabalho como consultor na área de gestão e inovação no futebol. Então, como em função do fuso horário, eu pedi para fazer a pergunta logo de início, para o sono aqui não me pegar, apesar de que a conversa está sendo muito importante, né? Está sendo muito bom, sinceramente, estar se informando e aprendendo por aqui. Infelizmente, eu acredito que a mídia no Brasil, pelo que eu tenho visto, né, ainda não se aprofundou devidamente sobre o tema, no sentido de prestar um serviço, sobretudo ao torcedor/consumidor, explicando de uma forma mais didática, né, os entremeios da legislação, né? E aí agora eu vou entrar na parte da pergunta, mais especificamente. Eu particularmente acredito que a SAF não é necessariamente sinônimo de boa gestão, muito menos de resultados esportivos de sucesso, em função de que, naturalmente, nenhum modelo de organização é eficiente sem uma boa gestão, né? Isso é claro, isso é básico. Eu não quero contextualizar negativamente, mas se a gente for fazer um benchmarking atual a nível aqui Europa, a gente vem tendo problemas e críticas, né, do torcedor/consumidor nas diferentes praças, nos diferentes mercados, por motivos distintos, né? Você tem aí os torcedores do Manchester United que estão super insatisfeitos com a família Glazer, que é a principal, né, detentora do clube, né? Você tem o problema da família Kroenke, né? Você tem, enfim, no Arsenal e por aí vai. Não precisa nem ir muito longe, vamos para Portugal. Você tem o problema da Belenense, com o Belenense SAD, né? Os três grandes de Portugal com uma certa dificuldade de liquidez, principalmente o Porto, o Benfica sendo alvo da Operação Cartão Vermelho. Enfim, existe aí nesse meio uma série de problemas significativos, né? E eu ouvi com bastante atenção as explicações sobre a segurança jurídica
para o investidor, né? E eu queria puxar um pouco desse processo da segurança jurídica e da confiança para o torcedor / para o consumidor. Eu tenho visto muitas críticas dos torcedores que talvez não estejam entendendo, né, bem a legislação, dizendo que eu não quero ver meu clube comprado por um oligarca corrupto russo, eu vou deixar de ser torcedor nesse dia, eu não torço para alguém ou para uma holding, para uma empresa ter lucro, eu torço para o meu clube, e esse sentimento ele é natural nosso, de torcedor, ele está muito arraigado, né? E eu queria saber se a legislação, e aí é um desconhecimento meu, ela traz algum dispositivo legal evitando, de fato, que qualquer criminoso internacional, né, compre um clube. Se existe um processo de apreciação desses investidores, um regime sancionário para os incumpridores, né, se a lei traz algum mecanismo de controle e supervisão, e se sim, quais que seriam as entidades competentes, né, fortalecendo esse marco jurídico e passando também a confiança para o torcedor / para o consumidor. Muito obrigado. Fernando, posso começar a responder? Claro. A resposta é sua, não minha. Não, imagina, é porque a sua experiência também de lidar com a torcida certamente vai poder contribuir. Pedro, eu gostei muito da sua pergunta e eu tenho sempre tentado me dirigir ao torcedor. Como eu já falei aqui, a preocupação é válida com relação à origem dos recursos. Inclusive, infelizmente, o presidente vetou um artigo do projeto e a gente, no jogo de negociação, a gente teve que brigar pela TEF para entregar esse artigo, né? A TEF a gente considerava que era mais importante, porque nesse artigo a gente estava indo além da lei de sociedades anônimas. A gente estava querendo que houvesse a divulgação do nome dos acionistas, o que numa sociedade anônima, né, não é muito o esperado, mas a sociedade anônima é um modelo experimentado, né? Você tem a exposição dos controladores, né? Isso é fácil, você identificar por que são controladores, mas se o Pedro comprou uma ação, como eu compro uma ação do Banco do Brasil, não necessariamente isso vai estar público, mas por ser uma sociedade anônima, você tem mecanismos de controle, você tem justamente um órgão que é a CVM, que é o grande xerife de mercado, né? Então, se você emitir uma debênture, isso vai passar certamente pela CVM, que é a própria transação, a própria constituição da sociedade anônima, você passa a ter. Alguns dos casos que você citou, a gente conseguiu fechar as portas na legislação. O caso mais emblemático aconteceu quando os clubes ingleses quiseram aderir a uma liga, inclusive com risco de banimento, e os torcedores, diante dessa ameaça, eles se insurgiram. Aqui, na lei das sociedades anônimas de futebol brasileiro, enquanto o clube tiver 10% das ações, ele tem, digamos assim, esses 10% são golden shares, né? Ele tem a possibilidade de veto, e a gente botou claro pelo exemplo inglês, né? Quanto à constituição de liga, a palavra final é de quem tem os 10%, se o clube tiver. Com relação à história e o patrimônio do clube, as cores, emblema, hino, a sede do clube, para que não aconteça de comprarem um clube do Paraná e levar ele, tradicional, e levar ele para Brasília, porque lá é mais fácil ele ter uma vaga na Copa do Brasil, levar o centro de treinamento para outro estado. Isso daí o clube tem, desde que ele detenha 10%, por isso que a gente vai ver nas operações que o clube sempre resguarda os 10%, esse direito. Com relação direito de veto, né? Com relação à questão do belenense, também fechamos essa porta aqui, porque a legislação em Portugal, dentre as várias consultas que fizemos aos atores, nosso querido Maurício Corrêa da Veiga, doutor Maurício, nos disse como é que eles estavam trabalhando já a revisão da SAD, para que não acontecesse o caso do belenense, que constituiu uma sociedade anônima,
para gerir o futebol, e, ao mesmo tempo, o clube social foi lá e criou um clube de futebol, uma equipe de futebol, e colocou lá nas primeiras divisões. Então, teriam 2 belenenses lá, e isso a gente vetou, na verdade, ao transferir o departamento de futebol, naqueles casos em que o clube tem a sua sede social, as suas outras modalidades, e só o futebol constitui os ativos da Sociedade Anônima do Futebol, a gente teve o cuidado de proibir que o clube possa exercer a mesma atividade. Então, isso também está satisfeito de maneira mais segura na lei. E com relação ao torcedor em si, o que eu posso dizer é o que eu falei. O fato de vir alguém e comprar o clube, na maioria dos grandes clubes do Brasil, e que isso poderia ser um problema, não é, porque o clube continua existindo, continua elegendo um presidente que tem participação, lógico, porque o clube tem participação acionária na SAD, o clube continua existindo, né? E é lógico, até a padaria da esquina, se for mal gerida, né, Pedro, ela quebra, né? E é o que eu digo, os clubes, antes da SAF, já quebraram, alguns, né, Fernando? Os outros bem estruturados, administrados, não, mas muitos clubes tradicionais já estão quebrados, só não no sentido jurídico da palavra, porque a associação civil ainda não era pedida à falência, mas até com o caso do Figueirense, que abre a porta da recuperação judicial, por isonomia, abre a porta, sim, de pedido de falência de um clube. A partir do momento que a Justiça brasileira admite a recuperação judicial do Figueirense, ela pode admitir um pedido de falência. Se será depois convertido em recuperação é outra história, mas um credor poderá fazê-lo também, né? Então, a situação fática e de direito já não é mais aquela lá atrás, que a gente acreditava que clube não quebra. Clube quebra. E o clube não tem dono. O dono do clube, na minha opinião, continua sendo a torcida, né? Desde que ela também tenha participação. E eu acho que a SAF, para aqueles clubes de massa que podem criar fundos de investimento de torcedor, por exemplo, que eu acho que é um caminho no futuro, né? O torcedor vai ter a sua participação, seja como associado do clube patrimonial, seja como acionista através de algum fundo de investimento ou, no dia que tudo for a maravilha, né, aí é o melhor dos mundos, de um IPO ou algo parecido, mas eu prefiro não considerar essa hipótese. Vamos tratar ainda passo a passo dessa transformação cultural e econômica. Obrigado pelas considerações. Obrigado, senador. Obrigado, Pedro. Temos o Paulo inscrito também para fazer a pergunta. Paulo, por favor. Boa noite. Me escutam todos? Perfeito. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Aprendi muito também, como já foi registrado aqui, aprendi muito mesmo. Eu sou aqui atualmente vice-presidente do Esporte Clube Cruzeiro, aqui no Rio Grande do Sul, hoje sediado em Cachoeirinha. Um pouco eu gostaria de fazer um comentário. O tema da SAF é muito interessante e a gente que lida com futebol está muito envolvido com isso, mas há muitos comentários de que isso é coisa de clube gigante, clube de massa e tal, e então as visões são mais ou menos essas. Creio que não seja bem isso. E mais, eu digo que no futebol brasileiro, eu estou até sendo modesto, eu acho, 95% do mercado o atleta é o atleta, aquele até que não é bem pago, é um atleta mal remunerado. E os clubes também são desse tamanho. Então, e é um mercado que parece que também pode consumir esse produto e deve se ater a isso. Então, mesmo em cidades menores, há a questão das rivalidades, há a questão das potencialidades que podem ser desenvolvidas, e me parece que há possibilidade de, como foi ressaltado, o PIB ligado ao futebol pode crescer muito ainda. Então, temos muitas oportunidades. E parece que falta um pouco talvez, de exposição desses clubes, dessas, hoje, associações, para que elas possam se mostrar a esse mercado disponível de investidores. E parece que
poderia haver, na minha visão, uma certa interface agora com a lei, uma interface entre esses clubes, essas associações menores e esses investidores, para que habilitadas as interfaces, para que evitasse, inclusive, alguma aventura que eu posso começar a antever também, de alguém chegar em umas associações, clubes menores, de cidades menores, de até 40, 50 mil habitantes, e propor a formação simples, pura e simples em sociedades dessa espécie, e aí causando enormes problemas, porque ela vai funcionar bem, e acho que vai, e tem espaço para isso, se aquela determinada associação e aquela determinada comunidade se encaixarem no modelo. Então, eu falo de modelagem e de consultoria. Estaria, de alguma forma, se pensando em habilitar algumas consultorias que pudessem olhar para essas entidades e dizer assim, na tua região, na tua comunidade, com tua vocação, como o Cruzeiro é de Cachoeirinha, ali tem uma liga amadora desportiva extraordinária, tem campeonatos que não acabam mais, né? Então, o Cruzeiro tem uma cidade ali de 150, 180 mil habitantes, com uma liga amadora que funciona com uma vocação, com um patrimônio e com 108 anos de existência. Então, essas interfaces estão digamos, no radar da lei e de quem está lidando com o tema. Muito obrigado já pela oportunidade. Senador, posso responder? Fernando, Isso aí é uma questão de mercado, né? O mercado vai se moldar a ter esse tipo de consultoria, né? Por exemplo, o FootHub faz esse tipo de consultoria, com clubes, com empresas, com investidores. Nós temos uma forma de atuar aqui que contempla esse tipo de situação, né? E o mercado vai se amoldar, outras empresas surgirão. Não está na lei, né? Mas quem quiser fazer vai ter que se assessorar de pessoas abalizadas, que conheçam o mercado, que conheçam esses meandros, né, do esporte, do futebol, da legislação, né, do funcionamento de uma gestão esportiva. Então, como eu disse, resumindo, né, o mercado vai acabar fazendo surgir esse tipo de empresa. Amanhã nós teremos na nossa live de amanhã o Patrick Lopes, que é representante da Álvares Marçal, que é uma empresa também que trabalha nesse segmento, muito competente, presta consultoria para várias empresas no Brasil e clubes também, né, o próprio Botafogo, Cruzeiro também teve a participação da Álvares Marçal. Então, existe já no mercado empresas que fazem isso. Só complementando, Pedro, assim, acho que você agora é o mais recomendado por ser um clube de menor investimento que nasceu do zero. Eu acho, Paulo, eu sou um defensor disso. Assim, eu acho que a gente está num país de formação. O Brasil é um país exportador de atletas, e ano após ano é o maior do mundo, disparado. Então, assim, traz para a gente, a lei da SAF traz para a gente uma possibilidade gigante de se conectar a outros clubes conglomerados mundiais para se posicionar como um clube formador. Mas, assim, é entender exatamente isso. O Cruzeiro vai ser um clube formador, tem uma modelagem de 10 anos, formação, 5 anos de necessidade de capital de giro, investimento, capex, enfim, vai captar para isso o investidor vai ser o majoritário aí, vai conduzir esse processo para ser um clube formador. Eu acho que, assim, cada clube tem que ter esse posicionamento. A gente olha exatamente Portugal como exemplo. Portugal tem os clubes grandes, tem os clubes medianos ali, poucos clubes medianos, todos os outros são vendedores e se posicionam assim, eles nunca vão ser campeão português. Os campeões portugueses vão ser os 3 e, de repente, um milagre o Braga. Mas ali tem 15, 16 clubes brigando ali para vender jogador. Esse é o grande objetivo e acho que o mercado vai se conduzir para isso, para os clubes se posicionarem de acordo com o tamanho. E aqui no Brasil também. Vai ter o Flamengo, que vai ser campeão todo ano. Enfim, vão ter os clubes meio de tabela, que vão querer só brigar ali pela Sul-Americana e vender jogador. E criar essa linha de receita vai ser muito importante, mas abre sim, eu acho que abre muito para os clubes pequenos criar essas modelagens e buscar investidor. Acho que até como o Fernando falou, de repente na própria cidade tem um varejista que quer usar a marca do clube,
quer vender camisa do clube, fazer uma marca própria disso e absorver esse impacto de tributário, enfim, e já vê valor nisso e ainda ajudar a formação, e aí isso vai ser um impacto aí progressivo, um PG aí de formação no Brasil. Acho que esse é o objetivo até do senador aí, com a lei, né? Antes até do Cristiano, que estou vendo ali, ele certamente tem a acrescentar, é só para a gente entender, até a pergunta desperta isso, o porquê que nós optamos por esse projeto de lei e não pelo substitutivo da Câmara dos Deputados. Porque exatamente por isso. Se no dia seguinte, imagina, Paulo, você amanhecesse, você é Associação Civil Centenária, como você falou, no dia seguinte você amanhecesse empresa, por força da lei, de uma canetada, você ia acordar num ambiente que você não se preparou para isso. E é por isso também que, de todos os modelos empresariais, eu digo nós, que isso foi uma construção coletiva de democracia participativa, nós escolhemos esse modelo de sociedade anônima. Porque a sociedade anônima ela é o tipo empresarial mais complexo que existe. Limitada, qualquer um pode abrir a limitada, pode abrir com laranja, pode abrir para não dar lucro, pode... Pega lá do contador o modelo de contrato e você abre uma limitada. Uma sociedade anônima, e por isso que eu digo, não é para todos, não é a solução do futebol brasileiro. Acho também que cada um tem um papel dentro da cadeia do futebol brasileiro, uma importância, e clubes formadores, eu sei porque tive uma experiência em Florianópolis com o Triunfo, que é um clube também centenário e que eu formava atleta, nunca fui empresário, nunca ganhei dinheiro com isso, mas tem lá, Fernando, aquele garoto lá, para mim, ver ele jogar é a minha maior realização, que é o Luiz Felipe, zagueiro do Santos. Jogou aí contra vocês, contra o Cruzeiro, e algum torneio lá de saudade, certamente, algum torneio amador, uma Copa Nike, alguma coisa aí, né? Então, cada um tem um papel. E ninguém poderia acordar no dia seguinte, empresa, exatamente pela sua pergunta, seria até injusto, iria desvalorizar o seu produto. E hoje, inclusive, mais cedo, no outro debate que eu tive com o Pedro Trengraus, ele trouxe alguns exemplos, por exemplo, do Espírito Santo, no Campeonato Capixaba, um estado importante da nossa federação, que realmente o futebol não se desenvolveu como deveria, né? Os árbitros, a camisa deles está assim, invista no futebol capixaba, né? E isso a partir da SAF, né? E tem um clube lá, que eu acho que é o campeão hoje do Espírito Santo, não sei se eu estou enganado, Pedro, mas eu acho que o nome dele é Mafra também, posso estar enganado, ou Nacional Mafra, alguma coisa assim, né? Que quem investiu nele, Paulo, foi a marmoraria da cidade. É um clube empresa, né? E não é no modelo da SAF, já havia investido antes, agora a SAF pode... Então, cada clube, pela diversidade do nosso país, vai achar o seu modelo de negócio, e tem modelo de negócio, eu acredito, para todos, né? Pode ser que amanhã o Azures, daqui a 10 anos, seja do tamanho, talvez, de um Red Bull, né? Que também era um clube pequeno lá de Bragança e tal, e recebeu o aporte. Então, assim, tem modelo de negócio para todo mundo, essa é a boa notícia, Paulo. Cristiano. Senador, o Luiz Felipe, inclusive, jogou no Paraná, um baita de um zagueiro, viu? Hoje está no Santos. Jogou aí no Pato Branco, né? Não é lá a tua terra aí, ô Pedro? Começou lá, depois foi para o Paraná. Depois foi para o Paraná. Começou aqui? Não sabia disso. Aqui tinha um clube aqui, o Pato Branco Esporte Clube, aqui agora... Eu acho que ele do Triunfo foi para o Caxias, do Caxias eu trouxe para o Duque de Caxias aqui do Rio de Janeiro, aí entrou o empresário, né? Botou os dele, tirou, ele ficou lá fora, aí ele foi para o Paraná. Acho que foi para o Pato Branco, se eu não tô, ele foi para algum outro clube, então, se não foi o Pato Branco menor, e de lá foi para o Paraná, do Paraná para o Santos, baita jogador formado desde os 12 anos lá no Triunfo. Baita jogador, uma das maiores vendas do Paraná. O Paraná não é muito de vender atletas, mas eu acho que a última grande venda foi do Luiz Felipe para o Santos. O Paulo, ele é muito perspicaz na pergunta dele, porque é uma pergunta que toca com temas estruturais e estruturantes do nosso futebol. O senador Portinho falou aqui da era da revolução, da lei do passe, com um novo agente que conduz os próximos passos do futebol brasileiro, que é o empresário de atleta.
E o empresário de atleta começa a ser o grande protagonista, tanto no clube pequeno, quanto no clube médio, quanto no clube gigante, a partir da lei do passe. Ou seja, a lei do passe é criada em 98 para dar autonomia do atleta, ela não dá autonomia do atleta porque o atleta sai do clube e se amarra com o empresário. E aí começa um processo de criação de alguns clubes que necessariamente não tem o que você disse, Paulo, essa tradição, essa entrada com a população, que são clubes de aluguéis. Hoje você até estava, quando você estava questionando, eu estava abrindo aqui algumas pesquisas, a gente tem aqui no Brasil, somos o país que mais clubes profissionais tem hoje no mundo. Somos 656 clubes profissionais ativos no Brasil. Isso é parte das federações com caráter absolutamente cartorial e também dos empresários que vão formando clubes sucessivos para você registrar atleta e permanecer essa venda de ativos, empréstimos, de clubes que necessariamente não existem ou que, de fato, disputam uma competição apenas para constar. 656 clubes profissionais. Desses 656 clubes profissionais, eu garanto a você que mais de 400 desses clubes, pouca ou nenhuma relevância tem no nosso cenário. Tem das federações fazerem a terceira divisão no campeonato estadual, que é absolutamente superado, e tem também dos impedimentos de clubes amadores e tradicionais de se profissionalizarem. Acho que a SAF ela vem a superar essa barreira. Ela vem a tirar esses clubes de circulação, ela vem fazendo os empresários, inclusive, agentes de atleta, pessoas envolvidas, a serem acionistas, mas não proprietários dentro desse processo. A criação de novos clubes, para aí sim, numa outra ótica, num outro perfil, revelar, fornecer novos atletas para o mercado, ter dividendos próprios, ter essa retirada dos clubes. E, principalmente, melhorar também a questão salarial. Outra questão que que eu tinha aberto aqui é uma pesquisa da Ernst Young, e até vou passar para vocês os números exatos aqui. Só um minuto. Aqui, ó. O Brasil possui mais de 360 mil atletas registrados. Então, são atletas que saem de um clube que está disputando a Série A de uma divisão regional, vai para um clube, para um outro clube que disputa a segunda divisão e acaba o ano num terceiro clube que disputa a terceira divisão. Ou seja, é impensável esse modelo e essa pirâmide do futebol brasileiro, principalmente no tocante à competição. Com relação aos salários, como você bem mencionou, 55% desses atletas recebem um salário mínimo mensal. 33% recebem entre 1.000 e 5.000 e apenas 12% recebem salários aqui no Brasil com mais de 5.000 reais mensais. Então, a gente está falando num nicho, a gente tem um problema estrutural muito mais sério e eu acredito que a SAF pode ser, sim, o incentivador desses clubes tradicionais que têm torcida, que têm mercado e que têm valor consolidado nas cidades, a fazerem a realização, se tornarem profissionais e também indicarem a essas organizações que fazem as competições algo muito mais viável para a sua existência e para a sua valorização, seja ela da instituição, seja também da valorização dos profissionais. Senador Cristiano, posso tirar uma dúvida minha, que surgiu agora? Como é que, assim, vocês enxergam o papel da... Assim, a gente, Paulo, até pegando o gancho da pergunta do Paulo, as federações continuam reguladoras, né, vamos dizer assim, dos clubes, SAFs também, né, assim, dessa mudança, enfim, e vão acompanhar isso. Então, não é qualquer um que pode virar uma SAF e não é qualquer um que pode constituir uma SAF do zero, né? Então, continua, vamos dizer assim, a mesma modelagem nesse sentido de relação com as federações, certo? A questão da relação com as federações, ela é complicada, a gente sabe, no Rio de Janeiro, vou dar um exemplo que é conhecido, né? O próprio Zico, quando fundou o CFZ, tinha a aspiração de que o CFZ alcançasse a primeira divisão e não conseguiu alcançar, mesmo sendo Zico e mesmo tendo todo o capital para investir. Isso é uma dificuldade em determinados estados. Fernando conhece bem essa relação de clubes, federações, né, do crescimento. Talvez tenha que escolher algum outro estado em que isso seja mais fácil. Agora, aí botando no ar, Fernando, o futuro da SAF está intimamente ligado ao futuro da Liga.
Eu quero ver segurar uma liga quando a maioria dos clubes forem SAF. Mas isso fica para o futuro. Passo a passo, né, senador? Em Portugal foi lei, né? Foi uma lei, né? O governo impôs, né? A criação da liga. Mas, Eu Pedro, não gosto muito da interferência estatal, tá? Eu vou ser bem sincero, Pedro. Acho que o governo até atrapalha demais. Tem aspecto de constitucionalidade, né, também, senador. Liberdade de Tudo que você vai associação e etc. E Isso, assim, a o Constituição. caminho da Liga ela passa, acho que mais como com o caminho do investidor, né? Primeiro, botar na mesa, seduzir a própria federação, a própria CBF, mostrar que ela vai ganhar mais e tem que fazer junto com as federações, com o sistema nacional e internacional desportivo, porque o rompimento é o pior caminho, não sou a favor, quero deixar bem claro, mas eu acho que uma construção a partir da valorização dos clubes, né, e do potencial de arrecadação maior da própria CBF, a partir da valorização dos clubes, eu acho que pode vir a ser um caminho mais consensual, construído, como eu penso. Na verdade, senador e Cristiano e Pedro e demais integrantes da nossa live, tudo tem a ver primeiro com a FIFA, depois com a CBF, depois com a Conmebol, depois com a... esses organismos eles têm um poder ilimitado que refoge a legislação nacional, né? Eles intervêm aqui de uma forma tão drástica, e eu sofri isso na pele, né? Como dirigente internacional, não vale a pena agora relembrar, em outro momento talvez se fale nisso. Mas enquanto houver essa possibilidade de ascensão tão grande, né, e autoritária desses organismos, certamente a Liga vai ter dificuldade de se formar. Pode aproveitar, nesse momento, a fragilização que houve com a CBF, né, com esses últimos acontecimentos. Pode aproveitar. Mas também, por outro lado, não há unidade suficiente entre os clubes, não há uma liderança entre os clubes que possa forjar, né, dentro desse ambiente uma ideia central que congregue todos os interesses que são totalmente divergentes, né, para levar uma ideia adiante. Vejo assim. Mas é um tema muito, além de polêmico, é um tema, né, que eu gosto muito, mas acho que a gente vai perder 2 dias falando sobre isso, ou meses até, né? Eu só provoquei. Mas eu assino com os relatores também, viu? Eu assino com os relatores. Eu acho que é algo que o Brasil está muito atrasado, inclusive, que os clubes começaram... o presidente Fernando Carvalho sabe disso. As primeiras reuniões de clubes semanalmente começaram a ocorrer a partir da pandemia por uma ideia do ex-superintendente da CBF, o Dr. Walter Feldman, começou a reunir todos os clubes da Série A e Série B, e a partir daí nasceu o embrião da Liga, porque os clubes não se falavam, um suspeitava do outro, um não aceitava dividir a mesa, a conversa, uma refeição para trocar ideias que são convergentes a ambos. Então, isso começou, tomara que isso prospere, porque o Brasil só tem a ganhar, é o ganha-ganha, inclusive da própria CBF, que reclama da organização de eventos, que fala que é uma questão que ela própria tem que fazer, porque o grande ativo da CBF é mesmo a seleção brasileira, né? Tanto da CBF quanto das outras federações nacionais. Então, eu acredito que pode ser um ganha-ganha e pode ser um grande ativo para o futuro aí. Obrigado, Cris. Estamos chegando a 2 horas de live. Já temos a temática da próxima live, então vamos falar sobre a Liga. Vocês já estão convidados também, vocês podem participar. E eu queria agradecer, então, a todos e passar a bola para o Fernando, presidente, encerrar o dia de hoje, que foi muito produtivo. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo na nossa live, e especialmente dos integrantes brilhantes, né? Senador Portinho, Cristiano, Pedro, brilhante participação de todos, o Pedro em especial. E falo isso, senador e Cristiano, porque o Pedro é meu sobrinho, então eu tenho um carinho todo especial por ele. É um jovem que está ascendendo aí nessa posição, né, de CEO de um grande grupo. Mas sem dúvida foi muito gratificante para mim participar com todos vocês, o senador, pela sua condição, pela sua vivência, pela contribuição imensa que trouxe para essa nossa indústria. Nós gostamos tanto de futebol e temos agora uma legislação que nos traz essa, vamos dizer assim, de condição de aprimoramento e
acima de tudo, de trazer competência para a gestão no futebol brasileiro. Cristiano, também a tua participação, agradeço. Enfim, és um especialista na matéria, sob vários ângulos, e é sempre bom ter pessoas que possam, né, sendo especialistas, dar opiniões que vão atender anseios, perguntas, indagações de várias pessoas e de vários segmentos. Amanhã temos outra live na mesma linha, com o Mauro Silva, que é vice-presidente da Federação Paulista, um excelente gestor, tem demonstrado isso, né, com o Patrick Lopes, com o representante do Retrô. Me ajuda aí, Caio, quem mais teremos amanhã? Pedro antecipou a participação dele. É isso, amanhã teremos Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Patrick Lopes, da Álvares Marçal, e o Gustavo Jordão, diretor de futebol do Retrô. Amanhã vamos falar sobre os aspectos práticos da lei. Então é isso. Obrigado a todos, abraço, e amanhã estamos de novo aqui.